Olá, terraflamistas do meu coração rubro-negro! Estamos começando mais um episódio do Terra Flamistas Podcast, 23º, não é, Gaba? Número bom, né? Número de gente grande, número de Jordan no basquete, LeBron James. Por isso que a gente trouxe alguém hoje aqui também, irmão, que faz valer. Hoje o negócio tá complicado, Você é um cara desse quilate, né? Irmão, cara... Mas primeiro se apresenta aí, que eu acho que o pessoal precisa te conhecer. É bom sempre lembrar, né? Hoje eu tô de bonezinho aqui disfarçado, eu sou o Gabadão, pra quem ainda não me conhece. Estou aqui no Terra Flamistas, mais um episódio aqui, a nossa casinha, sempre com o meu parceiro, quem? Rodrigão, @Rodrigo Costa Cruz. E hoje vamos apresentar esse convidado aqui. Pô, que isso? Assim, tipo... Que é uma lenda. Um xerife. É a primeira vez que senta um xerife à mesa do Terra Flamistas Podcast. O cara é campeão brasileiro pelo Flamengo. O cara também tem título brasileiro nos outros clubes. Tem título de Libertadores nos outros clubes. Como então, capitão? Exatamente. Como a gente fala aqui de Flamengo, Flamengo é futebol, futebol tem os rivais, entendeu? Nada melhor que ele pra gente falar aqui da situação do Flamengo, do futebol, obviamente, da carreira do cara, que tem muita coisa aqui pra gente falar. Estamos com quem, Rodrigão? Estamos com o Wilson Gotardo! Fenômeno. Vamos lá. Gotardo, um prazer você estar aqui pra gente resenhar. A gente sempre coloca aqui. Isso aí, obrigado. Poxa, uma satisfação você estar aqui com a gente, trocar essa resenha. Estamos blindados aqui na nossa zaga, na nossa defesa. Se alguém vier driblar, o Wilson Gotardo tá aqui pra marcá-lo. Olha, eu vim parar, hein? O futebol é um esporte de contato. Verdade. Então, isso é normal. Você tem um contato e às vezes nem sempre é falta, né? Com certeza. Jogada normal. Nada. Não, segue o jogo. Não, e Gotardo não faz falta. Tanto é que, o Rodrigão convocou ele aqui lá no Rio Foot Summit, naquele evento maravilhoso. Aproveitar para agradecer aí Getúlio Vargas. Exato, GV. E a Isabel, que são os organizadores do evento. Fernandão. Cara, sensacional. Evento maravilhoso. E o Netinho, graças ao Olha evento... os frutos aí, né, Rodrigão? Olha aí, ó. A Lígia. Lígia Pontes. Exato. Aqui, beijo. Simpática Lígia Pontes. Minha tricolor favorita agora. Meu tricolor favorito é o Marcinho. Agora mudou. E a tricolor favorita é a Lígia. Mas estamos em casa aqui. Gotardo, é o seguinte, aqui a gente faz uma paradinha, a gente gosta de fazer a resenha aqui, vamos falar sobre a sua carreira, obviamente, mas a gente fala aqui também da situação do Flamengo, como o Flamengo tá, como o Flamengo está vindo, e é legal ter um zagueiro aqui, porque, Rodrigão, antes da gente falar dos jogos, eu queria já puxar aqui o Gotardo, porque a defesa do Flamengo, que era muito elogiada no ano passado, tomava poucos gols com o Felipe Luiz, foi muito bem, com os zagueiros ali que sabem sair jogando, como o nosso querido Gotardo, mas aí chegou no começo do ano ali, não sei o que houve muito bem, mas deu aquela relaxada, começou a tomar muito gol, começou a ser muito bem vazada, e aí teve a troca de técnico, foi ajustando ali, e agora parece que as coisas estão voltando ao eixo, e eu queria te perguntar o seguinte, na sua visão, pode ter sido um relaxamento, pode ter sido os adversários que descobriram o mapa da mina, porque o Flamengo voltou a ser visado. Pode ser os caras precisando entrar em forma mesmo, porque a qualidade de Léo Pereira, Léo Ortiz, assim como o Danilo e o Vitão que veio, acho que na minha visão são indiscutíveis. São quatro zagueiros que eu acredito que poderiam ser titulares em 90%, 95% dos times do Brasil, certo? E aí, falando com você, não assim, passar uma questão do Flamengo, porque ele é algo muito... Mas quando isso acontece no começo de temporada, normalmente se atribui a quê, Gotardo? O planejamento que foi feito no final do ano passado, né? Porque eles jogaram muita bola os dois, né? Finalizou o ano com a melhor dupla de zaga do Brasil. Certo. Essa é a opinião que eu tenho. Aí, o início do ano, muita coisa diferente de estrutura de trabalho para pré-temporada, sequência de jogos. Eu não sei da vida pessoal de ambos, acho que isso tem que considerar bastante. A questão do Mundial também, que encurtou esse período, né? Esse é o lado emocional, né? O lado pessoal deles também, certeza que isso contribuiu bastante para a pequena queda, não foi também tão grande assim, né? E também o sistema defensivo, você não pode só também exigir da dupla de zaga central. O sistema defensivo é uma coisa diferente, né? Você tem a participação do goleiro, que está sobrando aí um grande goleiro, né? E os laterais, os demais atletas do meio campo, que compõem o sistema defensivo. Então é muita coisa. Mas eu coloco sempre como o maior responsável pelo sistema defensivo funcionar é o zagueiro, principalmente a miolo de zaga. Eles coordenam toda a transição defensiva e, inicialmente, também hoje a transição ofensiva, que é a saída de jogo, que é a orientação do colega, né? Às vezes não está com a bola, porque zagueiro joga sem a bola, né? Mas já esse ano, já nessa parte do ano, a equipe, a dupla de zaga já está bem melhor.
Sim. Né? Tanto é que o Léo foi para a seleção, fez um bom jogo. Sim. Torci até pro o Ortiz ir também, né? Que ele teria uma oportunidade. É que o Ortiz, estavam falando muito da forma física dele no início do ano, né? Que talvez fosse isso, né? Então, talvez um erro, um descuido, uma coisa assim, compromete, né? Porque Mas realmente joga muita bola, né? joga muita bola, sim. Né? O Vitão acha que não é um atleta para ser jogar na seleção ainda não é. Uhum. Então, enfim, mas Acho que a ele gente tem que seria ter calma. titular Não na pode. maioria dos clubes, né? Acho que sim. Eu acho que ele precisa evoluir assim em alguns quesitos de zagueiro, tá? Uhum. Na minha leitura, ele tem assim uma boa visão, ele tem uma boa técnica, mas ainda acertar melhor o posicionamento, melhorar um pouquinho mais o jogo aéreo dele, para que ele possa chegar no nível do Léo, dos dois, né? Dos dois Léos. E do Danilo? O Danilo, que inclusive vai ser convocado, já foi anunciado, né? Primeiro garantido, né? Primeiro garantido Ancelotti. na Copa do Mundo. Não sei se eu posso responder, eu posso responder. Responde, por Fica à favor. vontade, fica à a casa é vontade. sua. O Danilo, eu acompanho o Danilo desde a época do América Mineiro. Ele foi pro Santos, né? Jogou aquela final Santos e Barcelona. O treinador do Santos era o Muricy. Certo. Né? E assim, eu não vejo o Danilo como zagueiro. Não vejo. Não tem condições de ser um zagueiro da seleção. Eu não conheço como pessoa, me parece uma ótima pessoa, né? Pelas entrevistas, assim, tudo mais. E como lateral, ele tem já uma deficiência, até pela questão da idade também. Enfim, eu não levaria. Né? Eu acho que a zagueiro, você tem que buscar zagueiro, né? Não improvisar zagueiro. Então, hoje ele não é lateral e não é zagueiro. Você está entendendo? Então, você vai levar 9 defensores. Eu não vejo necessidade de levar 9 defensores. Infelizmente, tivemos uma lesão agora do Militão, que é um zagueiro que sabe jogar de lateral direito e sabe jogar de volante. Eu tava falando que a tendência era até ser o lateral direito titular, né? Na Mas Copa, tá fora né? mesmo, tá fora mesmo. Tá né? fora? Tá. Não vi isso. O Léo Pereira ia ficar com ele no quarto, tá chateado. E você levaria algum porque assim, acho que condição, né? A gente falando ali da dupla titular, pelo menos Léo Pereira e Ortiz, ambos têm, já se provaram. Mas você levaria pra Copa ou acha que tem zagueiros ali na frente pra ir pra 2026, pros Estados Unidos? Tem um pessoal que está na Europa, que está jogando bem. Eu vou me atrapalhar com os nomes. Não tem problema. Tá? Tem lá Magalhães, lá tem um negão. A gente fala negão, um negão assim. Homem é grande. Grande lá, estava jogando bem no futebol inglês. Tem um outro também que não me recordo o nome. Marquinhos, que também, né? O nome certo, o Marquinhos, sim, já está um cara bem maduro, ainda é magro, né? Tem condições de jogar qualquer 90 minutos. Sim. Você pode pensar em mais um jogador que esteja atuando no Brasil, certo. Que já tenha um carimbo, uma chancela da CBF também. É só buscar que tem. Nós estamos falando de 50 dias, ou 50 e poucos dias para a estreia da seleção. Dá para preparar, dá para melhorar qualquer zagueiro, como qualquer outro jogador que esteja aí na lista do Ancelotti. E o Gotardo, que, né, como você falou, o sistema defensivo não é só o zagueiro, você normalmente já tinha pelo menos uma dupla ali, né, e depois você também, né, ali teve treinando os times e tal. O Gotardo gosta desses zagueiros hoje em dia que sabem sair jogando, né, tem time até que bota a prioridade do cara sair jogando. Às vezes até o goleiro, né, tem que saber com o pé e não joga com a mão. Ou não, você é aquele que precisa assim, zagueiro, irmão, é marcar, é chute pra frente, é jogar sério. Ou seja, um zagueiro Léo Ortiz ou um zagueiro Odivan, né? Como vamos... falava Vanderlei Luxemburgo, um zagueiro. Na métrica, Léo Ortiz e Odivan, onde o Gotardo gosta ali mais do equilíbrio. Eu sempre gostei de zagueiro que saia jogando. Né? Porque eu não tive trabalho de base, né? Eu fui praticamente assim, formado na rua, fiz um teste lá na minha cidade, em Almarense, que é a segundona, e passei a treinar com o pessoal lá em cima, né? Assim, em questão de meses eu estava treinando lá em cima. Sim. E eu jogava nas laterais, nem jogava de zagueiro. Então, assim, eu sempre gostei que o zagueiro saísse jogando. Obviamente que antigamente a estrutura tática, né, as ideias dos treinadores, né, joga para frente a bola, bola no mato, jogo campeonato, bola no mato, essas coisas todas, né? Mas eu sou a favor, sim, de sair jogando. Porém, você tem que ter o bom senso e também saber, ser prudente. Até que ponto você pode correr um risco, né? O Léo Pereira, ano passado, né, ele quis sair jogando ali, errou um passe e tomou o gol, né? Que nós estamos falando dele aqui. Sim. Mas isso nada muda o que eu penso do Léo. O Léo que chegou no Flamengo no início é totalmente diferente do Léo de hoje. Sim. Totalmente, muito chegou melhor. Ele e o Gustavo Henrique, eu odiava os dois. Muito melhor, né? Então, enfim, e tinha aquele que jogou, que o Jorge Jesus trouxe lá, um gringo também. Pablo Mari. Foi muito bem. Muito bem. Muito bom zagueiro. Então é importante o zagueiro sair jogando, mas ser prudente, se posicionar bem, né?
entrar na linha de passe e cobrar que os colegas também façam os momentos certos. Isso tem muito a ver com o treinador, né, nos treinamentos, a movimentação tática, né, para que possa iludir, né, ou tentar quebrar a primeira linha de marcação do adversário. Sim. Sou a favor, sim. É lógico, um chute tem que ser direcionado. Você tem lá um atacante, por exemplo, o Pedro, para fazer uma ótima parede, um pivôzaço, né? Você quer um jogador mais de velocidade, fazer essa velocidade, assim, uma bola mais alta por cima da última linha da defesa do adversário, pode ser também para quebrar. Né? Tem N situações. Eu vou aproveitar um gancho, né, da tua pergunta sobre essa questão da característica de cada zagueiro, porque antigamente, na época que você começou a assistir futebol, Sim. né, porque eu sou mais antigo. Eu tava começando a ter cabelo, agora eu tô começando tinha a não aquela ter. dupla de zaga, como por exemplo, como eu citei o Odivan, tinha o Mauro Galvão, Sim. que era o técnico, e o Odivan, que era o mais zagueiro. Foi convocado para a seleção brasileira e tudo mais, mas obviamente que não era um exímio zagueiro, excelência. A excelência era do Mauro Galvão, né? E você jogou com o Júnior Baiano em 92. Sim. Naquela época, o Júnior Baiano ele tinha esse estigma de zagueiro, né? Tesoura voadora, Tesoura voadora. Mas aí, o Gamarra, quando jogou com o Juan também... Eram dois técnicos. Mas o Gamarra foi muito importante na formação Sim. do Juan. E aí eu te pergunto, porque o Júnior Baiano se transformou. O Júnior Baiano se transformou Sim. quando ele foi depois para o São Paulo, seleção brasileira, Palmeiras. Qual foi a tua importância em jogar com o Júnior Baiano, que na época era um carniceiro que jogava ao teu lado? E qual a tua importância ali de falar, pô, querido, calma aí, vamos lá, segura a onda aí. Porque só até complementando, assim, o Júnior Baiano ele tem técnica, né? Tem, ele não predominava. Mas na época de 92 todo mundo achava que era um cara que jogava com foice na mão. Eu vou resumir o que eu penso do Baiano. Naquela época a gente não tinha os salários em dia, certo? Não era novidade para ninguém. Por causa do Brasil todo, com exceção de um ou dois clubes na capital de São Paulo, no Sul e em Minas, né, que comentava-se, né? O Flamengo estava atrasado e tal, eu falei assim, olha, eu tenho um dinheiro para receber aqui, eu estou vendo um garoto subindo da base, eu queria abrir mão de um valor e vocês me davam um percentual dele. Caramba. Eu queria garantir alguma coisa diferente, mas ele falou, sério, você quer? Eu falei, Júnior Baiano mesmo, esse garoto aí vai chegar à seleção, vai jogar uma Copa do Mundo. Caramba. Então eu já estava vendo o Júnior Baiano lá na frente, tá? Você convivendo no dia a dia, no dia a dia, porque eu via qualidades nele, era só gerar um equilíbrio, né, nesse tipo de ser emocional dele, que ele às vezes descontrolava e tal, mas a maioria dos jogos que nós jogamos juntos, ele foi bem, assim, não foi nada disso. Só que as imagens você pega algumas imagens dele na internet, você fala, nossa, era isso tudo, mas não era aquilo, mas não era sempre, era de vez em quando. Né? E tinha mais também essas rixas, assim, né? Com o atacante, mundo, né? Já com vem outros com também. Vontade, era Ézio, acho que o Ézio, que era do Flusão, sofreu muito com o Júnior Baiano. Tinha umas entradas. O Edmundo, você fala que abriu o Supercílio, mas o Júnior Baiano jogava muito bola. Era chumbo trocado também. Né? Claro. Também, e a torcida do Flamengo também ajudava, né? O Baiano é mal, o cara já entra na pilha, né? Agora também, né? Exato. E é um bom paralelo também, né? Porque o Pulgar é um jogador extremamente técnico, mas que entra na pilha, tá virando a chave de tipo assim, cai na pilha da torcida. Eu vejo que ele teve uma evolução maior também quando ele foi pro São Paulo, né? Aí, Tele Santana, né? Ele é muito rígido com essa questão de falta, de disciplina, né? E ele foi vivendo o mundo da bola. Ele saiu daquele momento que ele era muito querido aqui pela torcida e também a base do Flamengo que ele viveu ali, né? Foi muito bem tratado. Aquela geração era muito forte, né, do Flamengo naquela época. Pô, então não só na tua contribuição em campo, como também nos bastidores, porque ele botou o Júnior Baiano, né, para jogar ao lado dele em 92 e a gente foi campeão, pentacampeão brasileiro em 1992, graças ao Gotardo. Não só porque atuou como zagueiro, como chamou o outro zagueiro. Um coach da época. Era um coach mas esse negócio tem assim, a zaga normalmente dá muito, quando mistura experiência de juventude. Você, por exemplo, você falou que o Gamarra foi muito importante pro Juan ali, pra formação do Juan, sem dúvida nenhuma, mas tenho certeza que o Juan também foi importante pra ter a longevidade do Gamarra, né? Porque tem um garoto ali também fazendo. Eu lembro uma vez o Sandro, né, que jogou no Botafogo, conversou sobre quando ele tava no esporte. No esporte não, ele tava no Vitória e era jogando com o Davi Luiz começando ali a carreira. Ele falava muito isso. E o Davi Luiz contou que ficava bolado, que o Sandro, ele corria tudo e o Sandro saía como melhor em campo, não sei o quê. O Sandro chamou ele e falou, garoto, eu dependo de você e tal, não sei o quê. Eu acho que isso também ajuda ali a ter essa longevidade também, né, Gotardo? Eu acompanhei um pouco essa dupla de zaga, o Gamarra e o Juan. Sim.
vou dizer que o Juan foi mais importante pro Gamarra que o Gamarra pro Juan, tá? Essa é a minha leitura. O Juan também é outro zagueiraço. Virou um monstro, né? Desde garoto já era diferenciado, né? Campeão brasileiro de 2019, porque jogou um jogo, entrou ali, se despediu e foi campeão. E aí, já pegando esse gancho pra Brasileirão, Gottardo, que, pô, tem as taças aí. Tem as coisinhas aí. Tem uma em 95 aí que a gente não precisa falar, não. Exato, mas tem 92 com o Flamengo. O Flamengo que tá aí em... Pode falar, sim. Pode falar. 95 vamos pular. Até porque 95 não só ele levantou a taça pelo rival e o nosso ano seria... Mas lindo, centenário, enfim. Mas não vamos pular por um motivo, Rodrigão, pra já até aproveitar, porque hoje, Gottardo, é aniversário da minha esposa, botafoguense. Ela tem um bonequinho do Túlio Maravilha, Gottardo, por causa de 95, e no evento que teve no Showball no ano passado, o Túlio tava lá, aí fiz uma ligação de vídeo, ela atendeu, né, achando que era eu e tal. O Túlio também tem uma senhora cabeça ali, que né, preencheu bem ali a tela, ela olhou... Ficou assim, ela chorou emocionada. Então, poxa, um beijo aqui pra minha esposa Ariane. Feliz aniversário, meu amor. Estou aqui, mas logo mais estou com você pra gente comemorar. Aproveito para desejar também um feliz aniversário. Parabéns, saúde, sucesso, paciência, porque, né? Enfim. E hoje estamos aqui com um cara que conquistou o brasileiro com o Flamengo, que também conquistou o brasileiro e é ídolo aí do Botafogo da minha esposa, Gottardo. Então você também faz parte aí da história dela com o futebol. Claro, linda mensagem. Pô, você é romântico. Tem que ser, né? Tem que garantir mais tarde, né, Gottardo? Me manda esse trecho aí que eu vou usar isso aí no futuro. Você quer ser feliz, quer ter razão. Exatamente. E ele, além de ídolo desses clubes que você citou, é ídolo do Cruzeiro. Exato. Por que eu tô falando do Cruzeiro? Porque teve um negocinho aí. Porque ontem aconteceu um negócio com o adversário do Cruzeiro. Aconteceu uma coisa muito boa. Rival. Aconteceu uma coisa muito boa que o Gottardo gostou muito. Que não é questão da vitória do Flamengo. A zaga que não tomou gol, né, Gottardo? Pô, zaga quando não toma gol, dependendo do time, você fica feliz. Vai falar, sempre. Defensor ou zagueiro, pra mim, eu costumo dizer que é a posição mais difícil de jogar. Vou arrumar uma confusão com os goleiros, com os volantes, que eles falam que não. Na minha opinião, é assim, porque não precisa participar da jogada para falhar, ou para ser culpado, né, pela falha, pelo gol sofrido. Goleiro, costumo dizer que é a segunda melhor posição para se jogar, que a primeira é atacante, tá lá na frente. Tá? Errou, tá 0x0. O zagueiro errou, tá 1x0 os caras. Não, o zagueiro não precisa errar. Ele não precisa errar para tomar o gol. Pode ser um outro jogador, só que vão botar na conta do zagueiro. O goleiro, ele pode até falhar, natural, né? Aí eu vi uma falha, foi o gol, ele falhou. Ok, falhou. Inerente. Mas e aquela falha que acontece que você não vê e toma gol? Não estou falando daquele gol chamado frango, isso é outra coisa, né? Vamos falar disso daí, que acontece de vez em quando, né? Mas tem aquela falha que a bola é totalmente defensável e não acontece. Por exemplo, eu vou fazer aqui um lance que eu vi há algumas semanas atrás, um goleiro lá italiano contra a seleção italiana que perdeu a vaga para a Copa do Mundo. Sim. Foi para a disputa de pênalti, certo? Ok? A Itália jogou um sufoco todo o tempo com 10 jogadores. Aí depois conseguiu e foi para os pênaltis. Né? O Donnarumma, ele fez... ele não conseguiu defender uma penalidade que, ao meu modo de ver, era 100% defensável. Correto? E como é que você classifica essa defesa? Como falha. Certo? Como falha, não é porque é pênalti não pode defender. Lógico que pode defender. Tem um pênalti que é mal batido. Né? Por isso que é importante. A penalidade, o atleta, o adversário... Não existe frango em pênalti, né? Existe. Existe, pô. Acho que existe. Aquele pênalti do Cássio que entrou pro Murilo, acho que é um frango, né? Aquele que defende, a bola sobe e vai, né? Porra, galera. Aí só aquele que se desliga, que a bola sobe, o cara se desliga, a bola aqui que entra. Não, você pode classificar se quiser, né? Mas assim, tem que ser bem grotesco mesmo. E nesse caso, ele falhou, tanto é que ele já acusou. Quando a bola entrou, ele acusou. Tá, entendeu? A Itália passaria para a Copa do Mundo se ele defender? Não, porque ia ter outras sequências, né? Continuaria a sequência debatida, né? Mas estou dando um exemplo, né? Mas ninguém classificou como uma falha. Não estou aí dizendo que todos os goleiros, pelo amor de Deus, né? Mas, claro. Acontece essas coisas, tá? Assim como acontece com zagueiros, laterais, enfim. Vem um defensor, por exemplo, para ajudar no cabeceio lá, ele não marcou direito, pô, a dupla de zaga não foi eficiente. A bola estava na briga, tava o atacante estava marcando o fulano de tal. E aí não cai nele, né? Enfim, assim vai, né? Mas esse domingo teve a zaga baliza 0,
Rossi, que não teve nenhum frango, e o Flamengo, o Gotardo ganhou de 4-0. Não dá, acho que não, eu vou falar. Pra mim é melhor. Pois é. É verdade. Frito. Mas pra mim. Ou galo, frito. E é legal falar isso a cada programa, a gente falou isso semana passada, mas pra mim, a melhor atuação no comando de Leonardo Jardim, esse jogo do Flamengo que matou ali no primeiro tempo, né, pro alívio, num dia que eu já tava comemorando o pré-aniversário da esposa, então eu fiquei tranquilão ali, o jogo rolando, o Flamengo faz um 3-0 no primeiro tempo, poderia tomar gol, tomou gol na trave, mas também poderia fazer mais e tal, mas que atuação a ponto de matar o jogo, né, Rodrigão? Ainda no primeiro tempo e no segundo só ficaria vendo os pauzinhos de alho. Administrando e metendo o quarto gol. Agora, você tem percebido que a cada episódio a gente tem falado exatamente a mesma coisa? Que o Flamengo fez a melhor partida do ano. Que demonstra evolução. Não é nem sob o comando do Leonardo Jardim, do ano. Faz sentido. Entendeu? Todo podcast tem falado isso. Então, a crescente, ela é evidente. Isso. E tive embates em WhatsApp, eu vou sair desse tipo. Você faz os caras falaram, mas o time do Atlético é muito fraco. Eu falei, pô, irmão, cara, o Flamengo tá crescendo. Mas o time do que entrou fraco. Eu falei, cara, o Flamengo fez os caras não sempre jogarem. Sempre tem um mais. Gotardo tem acompanhado o Flamengo aí, né? O Flamengo que, poxa, virou uma chave, né? E é o time talvez a ser batido nas Américas, falando de Libertadores, falando de Brasileirão, você que entende. Não sei se você viu o jogo domingo. Eu tenho acompanhado, sim, de uma forma assim, não todos os jogos, claro. Não dá, né? Eu vi um pouco desse jogo, que eu queria ver um pouquinho do desempenho do Atlético. A minha foi pífio. É uma escalação meio estranha. Como a gente não sabe os detalhes de bastidores, de treinamento, né? Você vê o Scarpa no banco, você vê o lance do Hulk, né? No Hulk. É meio estranho. Não tá um clima legal, né? Então, eu achei estranho essa derrota, né? O Flamengo venceu e dá para colocar. O saco era maior, né? Tinha mais gols ali para entrar. Sim. Eu achei bem estranho esse desempenho, né? Por isso que o Atlético é o segundo de Minas, né? O primeiro de Minas é o Cruzeiro, né? Olha aí. É ele que está falando, eu só estou concordando. Eles pediram pra falar isso, tá? Tava no contrato, no cachê. Já vou ticar aqui, ó. Falou. Mas assim, foi um jogo assim que 4 ficou pouco. Ficou barato, apesar do Atlético criar mais oportunidades, assim, não com tanta eficiência de gols, né, para ser gols, mas o domínio do Flamengo foi amplo nessa forma de envolver o adversário. Tem a ver também com o treinador que já conhece bem, no caso, né? Claro, conhece bem o lado do time do Atlético, ele trabalhou lá. Falei, cara, ele vai... Uma riqueza de detalhes, né? Que detalhes taticamente você consegue fazer, anular os pontos fortes do adversário. É aquilo, né? Se a galera ficar falando aí, mas não sei o que eu vou... Só botar um placar honesto, seria uns 7-2 Flamengo, né? Porque o Flamengo botou bola na trave também, pô, teve uma defesaça do Ederson ali também, numa outra cabeçada e tal. Então, eu quero até mandar um abraço pro Yurizinho aqui, cara, Flamengo, que ele cravou aqui na verdade! Mesa. Eu falei, a gente sempre fala de palpite aqui, né? Eu brinca com falei isso, 2-1, ele 1-0, e o Yuri, que é o influência do Flamengo. 12 anos de idade, 12 anos de idade, mas o moleque é um fenômeno. Tava lá no Rio Foot Summit, palestrou no Rio Foot Summit, o moleque é um fenômeno. Você vê no moleque falar, você não acredita que ele tem 12 anos. Troço assim, bizarro. Aí ele cravou 4-1. Eu falei, ousado, hein, cara? E aí ontem ele falou comigo assim, olha, tá vendo? 4-0, cara, tô tomando conta do moleque de 12 anos. Mas, Gotardo, deixa eu aproveitar que você foi o monstro, capitão, xerife da Libertadores de 97 do Cruzeiro. Obviamente que o Cruzeiro é o maior rival do Atlético, né? Mas como é que você vê essa rivalidade do Atlético com o Flamengo? Porque os caras têm uma raiva da gente. E principalmente agora que na Arena MRV fizemos... Não. Arena Gonzalo Plata ou Galo de Plata, né? Agora são 5 jogos, 4 vitórias do Flamengo, um empate e o primeiro título conquistado nesse estádio foi nosso. Não, o que eu mais gostei ontem... Em 2024, Copa do Brasil e gol de Gonzalo Plata, por isso... Arena Galo de Plata. E o Plata, assim, o Plata joga em Minas como se estivesse na noite do Rio de Janeiro. É o mesmo nível ali. A atuação do cara, quer dizer, o cara vai pra BH, é um fenômeno. Mas o que eu queria falar Feijão também... tropeiro é bom, É bom, faz bem, né? Faz bem, né? O pai do Gerson tá gostando também. A parada é a seguinte, o que eu gostei ontem, antes do Gotardo entrar na rivalidade, ou não, né? Não, mas ele vai explicar muito bem, porque ele jogou no Flamengo e no Cruzeiro. Ou seja, então, o atleticano, quando encontrava ele na rua, ele olhava pra ele, via metade Cruzeiro, metade Flamengo. Verdade mesmo. Metade um, metade outro, 100% puto. Mas foi o gol do Flamengo sair cedo, porque tem uma coisa que me irrita, e aí me irrita em alguém específico, todo goleiro faz isso, a maioria. Mas o que o Everson faz de cera,
O Everson, ele aquece e sente. Se o Atlético vai ganhando, ou então até empatando, ele sente. Então ontem não deu tempo do Everson ficar fazendo aquela cera dele. Pelo contrário, ele precisou fazer cera que o Flamengo tava ali amassando, ele opa, aquela parada. Então assim, o Rossi faz cera, faz. Diego Alves fazia. Faz, mas assim, o Everson e o Everton, pra mim, são assim, os campos, aquele que não sente nada, sabe? Assim, a bola saiu lateral, mas é porque não estão do nosso lado, né? Pois é, exatamente, mas isso me irrita. Mas vamos lá, sentir cãibra, né? Estranho, né? Quase cãibra, goleiro, cara. Pelo amor de Deus, né? Nunca vi. Mas Gotardo aí pode falar, falando voltando aí pra rivalidade. Quer dizer, grande, mas começou lá atrás, anos 80, né? Com a história do Reinaldo ter sido expulso. Na Libertadores. A arbitragem foi o Schweit que apitou, não foi? Não, lá atrás, enfim. Aí tem as histórias, a gente vê pela internet. Naquela época não tinha internet, né, gente? Se via alguma coisa no interior de São Paulo, estava assistindo o quê? Era mais jogos da sua capital, né? Não de outros estados, e muito menos a final de um brasileiro, né? Sim. Não tinha acesso a essas coisas. Então você acaba sabendo as notícias depois de muitos e muitos anos pela frente. Aí você vê que o que foi falado pelo árbitro na ocasião, vou expulsar, se continuar assim e tal. Sim, foi deixado Eu acho que tinha que ter um pouco mais de equilíbrio, né? Você não pode estar expulsando, assim, dando cartão. Não tinha segundo cartão amarelo, né? Ou era amarelo ou era vermelho, né? Entendeu? Não tinha o segundo. Então você tem que analisar bem para efeito de expulsão. Por exemplo, existe um cartão que é segundo amarelo, que você não pode dar o segundo cartão amarelo se é uma jogada que ela só funciona para ser amarelada como o primeiro amarelo. Porque o segundo amarelo é expulsão. Vai ser expulsão. Então não tem peso. O cartão segundo amarelo tem peso. Então, isso cabe ao árbitro analisar, interpretar. Não, realmente é uma faltinha, mas se der o segundo, ele está expulso. Não merece ser expulso nessa jogada. Tem jogadas que aconteceram semana passada, eu vi aí na internet, não me lembro agora qual é. Então você tem que analisar bem friamente. O árbitro foi muito radical. Ele começou a expulsar o outro e tal, acabou tirando todo o brilho, né, da rivalidade, quer dizer, aumentou a rivalidade, né? O brilho da final. Isso é muito antigo e vai continuar. Cada vez mais. Teve essa questão das expulsões da Libertadores, aí tipo o brasileiro, o Flamengo ganha, Reinaldo também faz gol, Reinaldo jogava muito, né? Jogava muita bola. Queria jogar no Flamengo, aliás, ele mesmo falou, né? Depois que ele não pode. Aí eu que eu falo. Quebrou tudo, aí é o que eu falo. Pô, me ajuda a te ajudar. Eu falo, os caras já têm 70 anos, tô nem aí, os caras já têm raiva do Flamengo. O principal ídolo dos caras senta numa mesa de podcast e fala que o sonho dele era jogar no Flamengo, pô, irmão. Aí realmente. Aí quebra tudo. Mas quebra tudo porque eu também. Quando eu joguei lá em Minas, fui no programa com ele lá, na mesa redonda lá. Eu nunca joguei contra o Ronaldo porque não deu certo de cruzar, né? Ele já estava encerrando e eu estava começando pelo Guarani. Aí os caras, Gotardo, jogou contra o Ronaldo? Eu falei, nunca joguei não, ele deu sorte. Aí ele olhou assim e falou, calma, eu tô brincando, cara. Não, lógico. O Reinaldo jogava muita bola. Mas até puxando aqui, pô, hoje não vai ter como ser diferente, né? O Gotardo tá aqui, então a gente fala um pouquinho de Flamengo, volta para os assuntos, volta para as resenhas. A gente lembrou aqui, né, que o Reinaldo Rei, né, teve esse sonho de jogar pelo Flamengo. A gente escuta de muitos jogadores, né, de outros times, né, tem aquela questão do Casagrande, que falou que, né, que a única camisa que ele botou, assim, fora quando no espelho pra olhar foi a camisa do Flamengo. E eu pergunto pro Gotardo, né, que, pô, tinha jogado no Botafogo, onde já tinha toda uma carreira. E a gente sabe que o Flamengo, principalmente naquela época, também era camisa e coisa, assim, não é pra ganhar dinheiro, porque, né, o dinheiro batia ali pouco. Diferente, Gotardo, não tô falando aqui se é melhor sempre, mas assim, jogar no Flamengo, vestir esse manto, é diferente? Eu vou dizer o que era o meu momento na época, pra você entender. Cheguei em 87 no Botafogo, sim, ralando pra caramba. No 88 começou mais ou menos uma formação do time de 89, que quebrou o jejum, foi campeão estadual, né? Perfeito. Que outro significado estadual daquela época, de agora, sim. Tá? Os torcedores mais novos, para entenderem, né? E depois, em 90, começou a desenhar um time, né? Até para 92 do Botafogo. E eu fiz ótimo, 89, 90, fui muito bem. E eu tinha que renovar o contrato no Botafogo. Aí, quando o senhor Emil Pinheiro, que era o diretor de futebol, falou, as minhas condições são essas, tal, eu não vou mudar. Eu falei, senhor Emil, eu não quero essas condições, não aceito, né? Eu prefiro esse valor aqui, dessa maneira, tal. Virou o 91, fui para a pré-temporada, estava fazendo pré-temporada pelo Botafogo. E chegou um momento que não tinha acerto e eu fiquei disponível no mercado. Ou seja, eu não esperava sair do Botafogo. Falei, agora é minha hora. Estou sendo bicampeão estadual, eu sei que eu posso fazer daqui para frente, da minha importância e tudo mais, e eu estava esperando fazer um excelente contrato. O time do Botafogo também era um time, não? A tua Decide também, o brasileiro em 92, sim, né? Já tinha, trouxe o Renato Gaúcho, eu estava lá. A gente esteve junto, passamos o final de semana juntos, assim, né,
Já tem Angra, as famílias e tudo mais, certinho. Paulo Roberto também, enfim. Foi um negócio muito bacana. Tudo certo para renovar o contrato. Aí não renovei o contrato. Aí fiquei disponível. Quando saiu essa notícia da imprensa que eu estava ali, podendo tratar com outros clubes, apareceu o Flamengo para me contratar. Quem te procurou? Poxa, acho que foi o Márcio Braga. Márcio Braga mesmo. Márcio Braga e Paulo Dantas. E esse primeiro impacto, tipo assim, pô, o Flamengo me quer. Dá um... Mexeu. Falou assim. Leva assim em consideração ou é somente sem a questão carreira? É difícil. Tá? Eu imagino que uma troca de clube na mesma cidade, ainda mais tratando pela rivalidade, isso não é comum, tá? Isso não é fácil também. Já temos casos assim parecidos que saíram do Flamengo e foram para outros clubes, né? Então, eu falei assim... Um pouquinho antes tinha acontecido com o Bebeto, né? Que foi pro Vasco, né? Eu lembro bem isso aí. Aí eu falei assim, e agora, o que eu faço? Senhor Emil, o senhor está me liberando para conversar com o pessoal do Flamengo? Ele falou, sim, pode conversar com eles estão te aguardando lá. Aí eu desci, estava em Friburgo, e desci para essa reunião. Aí conversei, gastamos o assunto, falei, vamos mais um pouco, tal, vou voltar a falar com o senhor Emil. Quer dizer, tinha já um adiantamento, assim, nessa questão dos números, estava bem agradável, bem interessante, né? Só que estourou, saiu a notícia na rádio, né? Saiu pela rádio. Enfim, aí deu aquela confusão, todo mal entendido, uma confusão, rapaz, impressionante. Foi bem desgastante, tá? E eu falei, eu tenho que tratar da minha vida, né? Nunca tomei tanta bordoada da parte da imprensa e torcida, porque a meia mentira é pior, a meia verdade é pior que uma mentira, né? Então saía só meia verdade, e as pessoas não queriam ouvir a minha verdade, né? Que pudesse ser minha verdade você também. Você impôs a tua condição e o presidente do Botafogo não queria. Exatamente. Então, às vezes, o torcedor vem falar comigo, você foi para lá, não sei o que. Eu falei, cara, eu estava desempregado. Essa era real. Tava desempregado. É seu trabalho, né? Os boletos chegando e não tinha ninguém para pagar, cara. Se eu soubesse, você ia mandar tudo para sua casa. Não, você tem razão, tá certo, tal, aí aí já quebra o cara, né? Pô, pagar colégio, né? Pagar plano de saúde, essas coisas todas, ninguém queria pagar para mim, né? E eu tava desempregado, pô. Foi uma situação normal de vida. Nunca faltei com respeito ao Botafogo. Sim. Jamais. Nunca. Muito pelo contrário, sempre que tinha um tempo, assim, encontrava os ex-atletas, cheguei a encontrar o pessoal lá no Bosque da Barra correndo, fui lá tomar um cafezinho com eles, porque você tem amizade, pô. Isso vai além do campo, né? Não é porque você está trocando de camisa, você virou inimigo, só adversário, nada de inimizade. É mais os próprios jogadores, o pessoal da Renato Gaúcho e Gaúcho, né? Dois malucos, né? Mais o Renato Gaúcho. Eles eram amigos demais. Eram parceiraços. Mas a primeira vez que você vestiu o manto ali, um Maracanã, pegou um Maracanã cheio... A minha estreia foi no Caio Martins, olha só delícia, como é que é. Te botaram lá? Foi pra... Tipo assim, vou sacanear. A estreia no Caio Martins, pô, eu vim jogar em casa, né? Que era a minha casa, anteriormente. Né? Pra quem não sabe, o Caio Martins, antigo estádio do Botafogo, isso, né? Que pra galera que é sempre bom lembrar, exatamente. E a primeira bola que chegou pra mim foi no peito. Né? A primeira bola que chegou foi no peito, dominei no peito, aí o chão, assim, nem... Um negócio assim meio... Como é que pode, né? As coisas na cabeça, a gente não esquece, né? Pelo menos é isso, se eu estiver enganado, né? E Maraca lotado, Gotardo, olhar aquela a torcida do Flamengo sempre foi assim, muito numerosa. Tem que visto agora, não sei os números reais aí do número de adeptos. Aproximadamente 45 mil. É muita gente. É uma nação, você não tem estádio. Não é o nome, né? Você não tem estádio que fique vazio pela quantidade que tem de sócio-torcedor, não só no Rio, como em todo o Brasil. Está espalhado isso, né? E além do pessoal que viaja, né? Tem isso como turismo também. Vou para lá assistir o jogo e vou pegar uma praia, não sei o quê. Tem muita gente de fora. Então, assim, é muito grande mesmo, né? E o elenco do Flamengo hoje, que é um elenco que praticamente não tem reservas no Flamengo. É difícil você escalar o time. É difícil escalar. São todos eles considerados titulares. Com exceção outro que está subindo agora, que chegou agora, ou que tem algum problemaia, né? Que todos familiar, têm condições, né? de começar jogando sem certamente. Ninguém... Só vai jogar aquele mesmo que tiver, que é a escolha do treinador mesmo. Não é porque ele está passando um momento difícil, ou que está muito aquém tecnicamente. Não, é só opção do treinador. Você vai você quer reserva? Não é reserva. Só que eu só quero esse aqui por causa do adversário exige isso, tal. Perfeito. Então, mais ou menos isso daí. E ter chegado ao final do campeonato também, além da estreia, Caio Martins, né, com a camisa do Flamengo, chegado à final
né, no teu primeiro ano do Brasileiro contra o Botafogo, assim, também, né, deve ter mexido. Primeira final foi contra o Fluminense, o estadual, 91. Não, digo não, mas a final do Brasileiro. Brasileirão. Tipo assim, cara, final do Brasileiro, agora Botafogo. Ninguém esperava, porque o time Botafogo sobrou na competição, mas sobrou mesmo. Foi em primeira, né? Muito forte o time. Né? Valdeir, Dias. Sim, né? o The Flash, né? Que é o Valdeir, né? O Roberto Santos, o Pingo, o Valber estava também. Era uma galera. Time Ricardo forte, Cruz era o goleiro, né? Ricardo Cruz. Te motivou ali enfrentar o Botafogo? Não questão do tipo mas assim, mas tipo assim. A torcida do Botafogo pegava no teu pé, na arquibancada, ficava assim, chamava de quê? Porra. Aí, meu amigo! Mas isso bobão, traidor. Rosas. Saudade de você, volta pra cá. Aí se motivava, Gotard. Eu sei que eu passei quando você não tem... Quando chega a afetar a família. Né? Mexe muito com a família. Sim. Então, eu senti muito isso no meu coração. Sim. E todo jogo, é lógico, é importante. Mas tratando de um jogo como aquele... pelas calúnias, pelas inverdades que comentaram, que falaram sobre o meu nome, então tudo tem um preço, né, cara? Então eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu joguei a final, estava com quase 40 de febre, né? Estava bem, e foi o Rogério Lonhas se machucou, o Baiano machucou, e o último jogo foi o Gelson Baresi, com 18 anos. Olha a responsabilidade que eu tinha ali, que foi naquele jogo 2-2, né? E o Botafogo sobrou na competição, até que acabou o campeonato com 5 ou 6 pontos à frente do Flamengo. Se eu não me engano, foi isso aí. Antigamente entrava 8, né? O Flamengo entrou como oitavo, Botafogo. Exatamente. Não era pontos corridos também, e valia acho que 2 pontos a vitória. Entendeu? Já não podia atrasar a bola pro goleiro pegar com a mão. Já não podia. Quando deixou chegar. Não, ninguém esperava. Eu acho que o Botafogo contribuiu um pouco também. Algum probleminha interno fez com que eles perdessem ali o desempenho. Alguma situação deles lá, que eu não sei exatamente, nunca procurei saber quem tem a verdade, quem tem a razão. Acho que perdeu um pouquinho o foco ali, facilitou bastante pra gente, que logo de cara já fez 3 gols também. Né? Liquidou praticamente na primeira partida, foi né? Muito forte. E depois na segunda parecia que ia fazer o mesmo, né? 2 e depois cedeu o empate, mas foi uma conquista já dá aquela de certa respeito, forma, não tem como, né? Bem tranquilo. Obrigado, né? Obrigado. Aí na história foi o nosso penta, né? Porque na época todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. A gente vai falar isso agora na Libertadores, mas do Brasil, né? Gotard foi o atual campeão brasileiro do Flamengo em 17 anos, né? Pois é, né? 92 para 2000. Só foi voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro em 2009. Olha só que loucura. Bastante tempo, é verdade mesmo. E tanto é que a minha maneira de conduzir a situação foi tão assim, foi mesmo assim, digna, com respeito. Reta, né? Tanto é que eu votei em 94. 94 você voltou, o Botafogo foi campeão em 95. 5º colocado em 94 no Brasileiro, e em 95 foi campeão. E a galera do Botafogo hoje em dia tá tranquila, um ou outro dá, mas isso aí não é inerente a uma torcida ou outra. Sempre tem um doidinho. Mas acho que a torcida do Botafogo hoje te respeita por conta do teu retorno. Eu nunca faltei com a verdade. E teu retorno ao Botafogo e ter conquistado também lá. Como atleta ou como diretor que eu fui lá uns anos atrás, eu nunca faltei com a verdade. Sempre falei para eles o que estava acontecendo. Aliás, não falei toda a verdade. Você não pode falar toda a verdade, que eles não têm estrutura para ouvir toda a verdade que acontece de bastidores. E recomendo aos senhores também que não busquem essas verdades, que não vale a pena. É melhor ficar aqui na mesa, aqui, que é mais agradável. Perde o brilho, né? Do romantismo. As idolatrias vão por terra, caem por terra, então é melhor ficar onde vocês estão. Eu escuto um bocado isso, né? Às vezes não conheço o seu ídolo, né? Não sei o que. Eu graças a Deus tive a sorte dos que eu conheci. Né, no geral, eu estive ali ainda melhor, mas também tive gente, assim, pouca gente boa, né? Zico, Atirson, né? Só gente que já é tranquila e tal, como a gente tá vendo essa maravilhosa pessoa que é o Wilson Gotardo, bicampeão brasileiro, assim como o Flamengo será bicampeão brasileiro esse ano, Gotardo, que ganhou ano passado, a gente vai ganhar esse ano de novo. Eu já estou cravando aqui, porque o Flamengo, Titi, tá vindo com tudo. 7 vitórias seguidas, né, Rodrigão? Está embalado. Leonardo Jardim superou o recorde de Felipe Luiz, que tinha embalado 6 vitórias, e igualou Jorge Jesus. Olha aí. Então ele está 13 jogos no Flamengo, são 10 vitórias, 7 sequenciais, um empate. Né? Não, isso. E Leonardo Jardim que foi indicado por Jorge Jesus, né? Exatamente. Então, são 10 vitórias,
2 empates e uma derrota. 13 jogos. Sendo que o empate virou título, né? Então não deveria contar como vitória. Por que será que chegou a esse ponto, sendo que ele joga diferente do Jorge Jesus, joga diferente do Felipe Luiz. Entendeu? É interessante o meu futebol, né? Sim. Então você precisa do quê? Matéria-prima boa, que consiga ler, entender e decifrar o que o treinador quer. E o treinador tem que saber ler também, e com pouco tempo, acelerar a produtividade de cada jogador. Se adaptar ao que tem, né? Porque muitos técnicos chegam durante a temporada e o Leonardo Jardim não foi diferente, ele não montou o elenco, né? Sim. Então também se adaptar. Mas né? esse elenco tá também, montado. Se alguém reclamar, né? Não me agrada, eu quero só 50%. Aproveitando, falando sobre isso, sobre elenco que tem na mão, Felipe Luiz. Né? O que você achou da saída do Felipe Luiz? Né? Porque o Felipe Luiz conquistou tudo no Flamengo, a exceção da Copa do Brasil, que vamos conquistar esse ano também. Sim, não, a gente tem que falar de Flamengo e Vitória. Não, e é bom o Gotardo falar como diretor, porque ele pode dar a visão tanto do que ele achou da saída no sentido de deveria trocar ou não, e também a forma que foi, né? Você que trabalhou ali como diretor bastidores, né? Foi uma forma diferente, vamos dizer assim. Não, na minha maneira de entender, você tem que estar sempre ser bem real naquilo que está acontecendo. Se não pode falar na imprensa, mas tem que falar internamente a situação. Eu acho que o desgaste maior do Felipe, que é um cara sensacional, gosto muito dele, foi naquele episódio com o Pedro. Ali começou um desgaste assim meio, acho que desnecessário como foi conduzido. Ali tinha que ter uma participação melhor do gestor. Do Boto. Do Boto, Peraí, o que você está pensando, Felipe? O que você está pensando? Vamos resolver essa situação. Vem cá, Pedro, vem cá. Eu estou falando Pedro porque mas pode ter mais de um jogador, tá? Vem cá, Arrascaeta, vem cá, sem quem é que seja aí. Vamos conversar. O gestor tem que tomar a frente disso aí. Na hierarquia, o Boto está acima do Felipe. Sim. Né? E tem pessoas acima também do Boto, certo? Então o Felipe tem que entender também que ele está acima dos jogadores. Porém, ele é o maior gestor de vestiário. Então tem muita coisa que acontece ali. Eu acho que foi se gerando um desgaste, né? Sim. Com alguns problemas de ordem física, técnica também, né? De ordem pessoal, que de repente alguém não se cuidou tão bem. Então, acumulando situações desagradáveis e fez com que ele pudesse sair. Não dessa maneira, né? Podia ser de uma maneira mais gentil, né? Até pela história dele. Até pela história dele dentro e fora do campo. Né? Mas foi bom que ele está sendo construído Sim. por ele mesmo. Então isso aí vai enriquecer bastante o futuro dele, seja aqui no Brasil ou fora. Concordo, porque a gente tem o lado emocional da coisa, porque ele conquistou tudo pelo Flamengo, mas, cara, a verdade é que ele não é um técnico formado ainda, certo? Ele conquistou, não significa dizer que ele conquistou o título que conquistou, que agora ele é o bam. Não é. Ele é um bom treinador, mas ele tem tudo para crescer e ser muito melhor. E isso que é legal, né? Até chegar à seleção brasileira. Exatamente, provavelmente vai chegar. Se o sarrafo dele nesse início foi o que ele entregou no Flamengo, imagina, né? O que ele pode fazer daqui a 3, 4, 5 anos. Né? A história que ele tem no Atlético de Madrid. A história é linda também. Ele tem condições de chegar lá e substituir o Simeone melhor que o Simeone. No próprio Chelsea, que ele não teve uma carreira tão longa lá, mas assim, tem um respeito lá. Inclusive, ele no Chelsea. Eu vejo o Felipe Luiz como carreira europeia, assim. Eu também. Ele pode ser. Eu acho que até pela identificação dele com o Flamengo, ele tem meio essa questão, né? Aquele cara que não pisava no escudo. Então, eu não sei se ele vai pegar e assumir um Cruzeiro. Acho que hoje não tem o porquê. Eu não sei, mas eu não veria problema nenhum. Ele não quis, não veria problema acho nenhum. Que ele não quis assumir o Cruzeiro, ele quis dar um tempo, tá? Porque isso é muito desgastante, ele tem pouco tempo com a família, com as crianças, ele é muito paizão. Sim. Então ele fala, não, deixa eu respirar um pouco, né? Ele também é workaholic, né? Quando ele tá trabalhando, né? Ele fala que ele deixa em primeiro lugar. Mas eu acho que ele acabou sofrendo a consequência do Flamengo ter conquistado tudo, né? Se é que existe algum ponto negativo nisso, mas a questão é que o Flamengo passou a ser muito visado, o time ia ser batido não só no Brasil como na América do Sul, e o pessoal já sabia como o Flamengo jogava, e ele, por não ter tanta experiência, ele não soube apresentar variações. Isso é a minha opinião. Entendeu? Aí chega o Leonardo Jardim, que é uma outra mentalidade, não estou entrando no mérito se é melhor, se vai ser melhor, é só o futuro que vai dizer quem vai ser o melhor treinador, né? Na história, se vai ser o Leonardo Jardim ou o Felipe Luiz. Mas ele ainda era muito cru para apresentar variações quando todo mundo sabia como o Flamengo jogava. É a minha opinião, não sei o que você pensa, Gotardo, a respeito disso. Nem sempre o melhor treinador é aquele que vence. Tá? Tem cheio de títulos aí, clubes aí, vários clubes, e vários treinadores conquistaram, e eu nem achava tão bons treinadores assim, né? Mas venceu. Aí a história fala, não, o cara venceu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como é que ele é ruim? Não é ruim, mas não é tudo isso. O título não traduz aquilo que ele é no dia a dia.
Mas o Felipe me parece ser um cara bem estudioso, tem um diálogo fortíssimo com a comissão técnica. Eu acho que ele sabe delegar. Se não souber delegar, não funciona, tá? E não tem como você dominar tudo. Você tem lá um oceano de conhecimento e algumas partes do oceano você tem uma profundidade. Sim. E é o caso. Eu penso assim, eu vivo assim. Eu não sei de fisioterapia, mas entendo um pouquinho. Fisiologia também não vou me aprofundar, mas entendo um pouco. Né? Logística também. Então o treinador tem que saber um pouco de tudo isso daí. Né? A parte tática, técnica, saber como é que funciona o goleiro, por exemplo, em determinadas jogadas. Não é porque ele não foi goleiro, ele não tem obrigação de saber, tem que saber sim. E até dar pitaco nos treinamentos do treinador de goleiro. Isso cabe ao treinador. Esse negócio assim, não, eu não vou. Quem resolve a situação do goleiro é o treinador de goleiro. Não, é o treinador, sim. Até porque hoje o goleiro faz parte ali de um sistema de sair jogando, né, de posicionamento, né, que é importante. Então isso vem da característica do treinador, né? Do treinador, exatamente. E ele pode exigir, de repente, uma correção de determinados movimentos do goleiro que ele faça. Ele fala, treina isso aí, por favor. Por favor, né? Pra dizer que né, tô te mandando. Precisou ser goleiro já, Gotardo? Na partida aí entrou, porque tamanho tu tem assim. Bota o homem ali no gol, que pelo menos, metade do gol já quando bate era garoto, eu joguei joguei no gol. Mas todo garoto acho que começa a jogar no gol, né? Joguei futebol de salão naquela época, né? No gol, assim. Mas uma partida valendo ali, nunca precisou ali entrar durante o jogo ali. Não. Basquetebol. Então eu trabalhei um tempo basquete, joguei na época que tinha a seleção brasileira, né? Do falecido Oscar, Marquinhos, Marcel, e vi esse povo todo jogar, Fausto, Carioquinha, vi esse povo todo jogar. Guerrinha, eu vi o pai e filho, né, aquele que arremessava com os mãos juntos assim, bem diferente, como é que é o nome dele? Depois o filho dele veio, também já aposentou, também vi todo mundo jogar. Esse é o Hélio Ferraz, o Elinho, né? O Elinho era pai e filho, mas o pai dele. O Hélio Ferraz, né? Não. Basquete não é muito minha praia. Mas não sei nem quantos muita jogadores gente tem cada lado da Carioquinha quadra. jogou no Flamengo, não jogou, Carioquinha? Quem? O número 7, não era o Carequinha? Carequinha? Acho que jogou no Flamengo, basquetebol. Enfim, vários jogadores. Esse aqui é o homem do basquete. Mais ou menos, mas o basquete daqui pra frente. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente estava falando de treinador, já vou ser bem direto na pergunta. Quem foi o seu melhor treinador? É uma pergunta boa porque eu trabalhei com grandes treinadores, também treinadores bons e treinadores razoáveis, treinadores que me ensinaram a fazer a coisa certa e aqueles que falaram que eu decidi não copiar, né? Seriam umas coisas equivocadas. Num todo, né? Tanto dia a dia de treino como vestiário, enfim, como pessoa também. Mas para mim, na minha vida, no meu contexto de vida, do momento, daquilo que eu estava passando, tudo mais, foi em Andrade. Foi um período que eu trabalhei com ele lá no Guarani, foi excepcional. Depois cruzei com ele algumas vezes jogando contra. Foi uma figura muito marcante para mim, né? Trabalhei com outros grandes treinadores também. Posso citar o Espinosa, né? A chegada dele final de 88, 89, também foi fantástico. O Botafogo deve muito a ele, a torcida do Botafogo que não pode deixar de valorizar o que ele fez, né? Tem também a participação do Paulo Tuori, né? Trabalhei um pouquinho com ele no Marítimo de Portugal, né? A vinda para cá, depois ele veio. Também foi um treinador. Ele que te levou para o Cruzeiro, né? Foi, eu estava no Fluminense, aí ele ligou para mim, perguntou se havia interesse, falei, tô muito bem aqui no Fluminense, é um desafio, né? O Fluminense estava na Série B, eu tô aqui muito bem, tô treinando, morava no Recreio, tinha que ir lá para Xerém, um pouquinho longe, né? Não era fácil, não tinha linha amarela não, gente, não tinha linha amarela não, tá? Entendeu? Aí ele falou, cara, se você tiver interesse, Paulo, trabalhar com você é sempre um prazer, né, cara? Mas isso aí, essa discussão não é comigo não, você tem que conversar, a diretoria tem que conversar entre elas e elas decidem lá o que for feito. O Fluminense também estava numa situação não tão boa, né? Achou por bem, falando, vamos liberar e tal. Eu ano difícil pro Fluminense na sequência. Sim. Foi rebaixado para a Série C. Já que o Rodrigão... Talvez não. Talvez eu fosse ajudar, né? O Rodrigão levantou essa confiança, bola. Né? Pode ser também, é um ponto de vista. O Rodrigão levantou essa bola, vou perguntar então para você. Sua melhor dupla de zaga, Gotardo, aquele que tu olhava e falava, irmão, tô vários, tenho vários. É difícil de responder isso daí. É a mesma coisa que você falar assim, escolha 11 que você queira, dos melhores de todos os tempos. Não tem como escolher só 11, né? Sim. Nem tanto no Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, no Guarani, passei aqueles que a dupla deu certo ali. O Júlio César, o negão que jogou no Juventus, jogou no Borussia Dortmund, jogou Copa do Mundo 86, fizeram uma dupla muito bacana. No Guarani também com o Ricardo Rocha.
Fiz com o Mauro Gonçalves no Botafogo, né? Fiz com o Marcelo Digiano no Cruzeiro. Sim. Né? O Adilson, um zagueiro que jogou no São Paulo, veio para o Flamengo em 91, antes de mim. Ninguém se lembra, né? Jogadoraço, jogador simples, objetivo, não tinha nada de marketing, nada, não ficou no Flamengo. Cheguei a fazer dupla com ele ali por alguns jogos. Depois pesquisa, pessoal, Adilson, zagueiro que veio, que tomou a posição do Oscar no São Paulo. Zagueiraço, jogava muita bola. Então, assim, vários zagueiros bons eu joguei, cara. É difícil escolher só um. Sim. Agora, mais na situação de vida, de desafio, de superação, o mais marcante foi com o Mauro, porque a gente tinha que quebrar o jejum no Botafogo. Verdade. Então aqui não foi fácil, não. A responsa era imensa, né? Não foi fácil. Pô, tá maluco, que isso. Podia ver os dois com camisa rubro-negra junto ao mesmo tempo, né? Mauro Galvão, quer dizer, tipo assim, jogadores do time rival que você queria ver no teu time, o Mauro Galvão está na lista. E aquele atacante, como é aquele complicado, aquele que tu enfrentar falando, hoje vai ser... Atacantes, assim, tinham muitos atacantes rápidos, habilidosos, que jogavam pelas extremas, né? Mas assim, um cara que jogava muita bola, subvalorizado, é o João Paulo. Jogou no Bari, jogou na seleção brasileira. Tem uma passagem no Vasco aqui, se eu não me engano. É um canhotinho mesmo, base do Guarani. Dava trabalho. Eu lembro. Fantástico jogador. Meio trocundinho, né? Muito forte. Ele jogava mais pelo lado, mas era difícil de marcá-lo, né? E uma base boa, o Careca também, o Miller. Miller numa segunda fase da carreira, né? Na primeira era mais velocista. Sim, jogador rápido, segundo atacante, quase um meio construtor, né? Depois, assim, a segunda fase da carreira dele, ele foi um jogador fantástico. É porque pega jogadores, né, quase centroavantes, como Miller, Careca, Evaí, os caras são muito inteligentes, então eles também foram longevos, porque assim, vira aquele segundo atacante ali, quase construtor, pô, o Evaí virou um meia, né, ali, porra, construir e tal, tendo um Edmundo correndo. O Evaí era meia. Gigantes o Evaí era meia. Ele começou com meia, aí ele foi efetivado no próprio Guarani, no ano de 85, final de 85, como um atacante. Porque também sabia fazer pouco gol, né? Ele só dava só aquelas tacadas de sinuca, né? Mas nem botava força, né? É bizarro, né? É fantástico, jogadoraço também, fantástico, gente boníssima também. E pra terminar aqui, pra gente fechar aquele bloco, pra poder ir pra Libertadores, que o moço entende pouco também de Liberta, aquele elenco que você olhava assim, porra, vestiário, olhava pra lá e falava, isso daqui é uma máquina. Teve um marcante ou alguns marcantes pra você também, Gotardo? O adversário? Não, que você jogou, o elenco que você participou, tipo chegaram no vestiário, olhar para lá e falaram, que é isso, mano? Eu suspeito qual seja, mas deixa ele falar. Tem, de acordo com a necessidade. O time de 89 Botafogo foi um time que só tinha ali a Aroeira. A Aroeira, sabe que é uma madeira difícil, né? Dura, né? Precisava ter um time daquele para quebrar o jejum. Né? O time do 92, eu vou falar os times que disputaram as finais. 92 é um time mesclado. Você tinha aquela garotada subindo, né? Marcelinho. Quase que incontroláveis, né? Os meninos, o Júnior fala isso algumas vezes, né? Enfim, mas também tinha a participação do pessoal mais rodado. Nem tão velho, porque o mais velho ali era o Júnior, tinha 35. Os demais tinham tudo abaixo de 30. No meu caso, o Gilmar, o Demar, né? Sim. Enfim, o Zinho tinha um pouco menos que eu. Então, esse time também foi pela qualidade de jogo no momento que reestruturou a parte física. Aí cresceu demais, né? 95 Botafogo, 94, 95 Botafogo especial, 95. Uma equipe que entrava em campo, meu modo de ver, pensando qual seria o placar da vitória. Impressionante. Um espírito impressionante. Vitorioso mesmo. Talvez seja o mesmo espírito que existe hoje no Flamengo. Nós vamos vencer por quanto hoje? É um time bonito, não, né? Não vamos faltar com respeito ao adversário, não. Quer dizer, nós vamos vencer o Atlético, mas por 4, não, peraí, vamos vencer, mas placar que seja qualquer um, mas seja a vitória nossa, certo? Que existe clima, existe competência para tal. Tá? E em 98, o time do Cruzeiro é um time que eu me lembro bem. Eu assistia pouca imprensa esportiva. Eu não assistia nada, na verdade. Isso foi um erro meu, tá? Eu não gostava de ver porque eu sabia que o que eles estavam falando não era aquilo que condizia, aquele que era verídico. Tá? Principalmente quando as críticas são ruins, né? Pô, não é isso não, cara, não aconteceu isso aí. Aí o cara começa a entrar até pelo lado pessoal. Então eu parei de assistir programa esportivo, fiquei uns 10 anos sem assistir. Mesmo jogando bola, tá? Mesmo atuando. Aí eu vi aquele time, aí um dia alguém comentou, pô, esse time aí, ele lembra um time
um time holandês, uma coisa assim, e a bola fica, não sei se era o Barcelona também, estava falando, acho que não tinha esse Barcelona tic-tac ainda, mas lembra um time assim, um time carrossel, uma coisa nesse sentido, e era muito bom mesmo. Esse time foi vice-campeão nesse ano 3 vezes. Uma das maiores injustiças no mundo da bola. Mas por que foi? Não, foi porque em algum momento perdemos a medida de alguma coisa ali que atrapalhou a produtividade, né? Mas era um time que jogava também super bem. Não tinha a evolução tática que tem nos dias de hoje, né? Essa aglomeração, compactação, rapidez, as transições ofensivas, né? Se você vê o time do Cruzeiro jogando em 98, você fala, mas quem que marcava nesse time? Era difícil, né? Não tinha nenhum especialista em marcação, apenas um volante, pô. E pela conquista da Libertadores de 97, você como capitão, você pode considerar então que o Cruzeiro foi o melhor elenco que você participou? Ou pela importância do título? Ou... O título nacional brasileiro ele é muito mais difícil que a Libertadores, na minha opinião. Muito mais difícil. Libertadores tem mais visibilidade, dá mais status. Isso sim. Mas mesmo naquela época? Sim. Porque hoje eu falo do Copa do Brasil Prime, né? Que a Copa Libertadores se transformou, né? Porque só ganhou o brasileiro desde 2019 para cá. Peraí, mas eu acho que aquele elenco do Cruzeiro era, assim, independente de ser melhor, era estelar, né? Você olhava para os caras 98, ali. 97 também tinha. Tinha um Palhinha, que já era tricampeão Libertadores, passou, né? Foi 4 vezes. São Paulo. O Vitor, Donizete, que é outro meio campo também. Né? É uma equipe muito forte. Livelton também, que já vinha jogando também. Na final ele entrou no lugar do Cleison também, que chegou a jogar no Flamengo. Cleison, o Paulo Tolle que trouxe os dois, né, para cá. É uma equipe bem competitiva. E nós jogamos bem todos os jogos. Eu não entrei na primeira fase, eu só acompanhei a primeira fase. Fiquei de fora, mas acompanhei um pouco, né? E eliminou o Grêmio e tal. E o Sport Cristal foi eliminando alguns argentinos, ou seja, chegou lá também credenciado para ser campeão. A equipe também muito forte, eu não posso deixar de citar, porque eu lembro bem como foi esse período todo de superação. Que a meta do Grêmio, citando o Grêmio, era eliminar já o Cruzeiro na chave de grupos. Porque ali seria realmente ia ter que cruzar depois na frente. E cruzamos, né? Só que porque o Grêmio tinha sido campeão do ano anterior, né? Ano anterior, então, isso aí, exatamente. Agora o assunto é Libertadores, né, Rodrigão? Porque a gente trouxe um cara aqui que já levantou essa taça, tá? O cara sabe. Foi com o manto? Não foi. Infelizmente. Mas foi com o time também, beleza, ali o Cruzeiro. Mas aí vamos aproveitar também, Gotard, já vou dar uma provocada aqui, porque falar, o rei de Copa, né, o Cruzeiro, não sei o que. Não. Rei de Copa é o Clube de Regatas do Flamengo. Porque nós temos 4 Libertadores e 5 Copas do Brasil, somando dá 9. O Cruzeiro tem 2 Libertadores, uma vencida por esse monstro aqui, Gotardo. 6 Copas do Brasil, 6 com 2-8. Então, o Flamengo é o rei de Copas. Mas o assunto agora, Gotardo, é Copa Libertadores, onde o Flamengo ganhou as 2 primeiras partidas. E agora vai para o terceiro jogo, Estudiantes, que seria fundamental, né, Rodrigão? O Flamengo vencer lá para encaminhar não só a classificação, mas principalmente encaminhar aí uma das melhores campanhas que isso pode fazer diferença lá na frente. E eu acho que o jogo do Estudiantes é o jogo que vai fazer o diferencial para o Flamengo tentar essa melhor campanha. Rodrigão, tá comigo? Tô contigo sim, cara. O Flamengo vai jogar contra o Estudiantes lá na Argentina, que eu joguei encardido ano passado. Inclusive estive lá nas quartas de final da Libertadores, que o Flamengo foi para os pênaltis. Ou seja, não passava nem raio laser, mas... Então é um estadinho chato. Jogar na Argentina é complicado, né? O Gotardo já teve essa... E os caras são 4 vezes campeões da Libertadores, então tem que respeitar. Os caras têm camisa, mas como você falou, se o Flamengo traz uma vitória de lá, ele encaminha muito bem não só a classificação do grupo, como a classificação geral, que é o objetivo do Flamengo nesse ano, porque ano passado o Flamengo disputou todos os jogos do mata-mata. Você pode falar aí da dificuldade que é de jogar fora de casa o jogo final de um mata-mata. Fala aí, Gotardo. Fazer um retrospecto, né, da Taça Libertadores. Anos 60, 70, né? Você tinha um domínio dos argentinos e uruguaios. Sim. Mas também o futebol era mais solto, né? Não era tanto quanto é hoje, controlado. O que é solto? Vou dizer para você. Bastidores, controles, né? Por isso que a supremacia do futebol argentino e uruguaio com relação a nós brasileiros. Às vezes não olhava nem o que estava na mão do cara, né? Não, é isso aí. Mas isso aí não é nada perto do que acontecia, né?
Foi feito aí um levantamento, um documentário sobre o presidente da AFA, né, de certos comportamentos que ele tinha e que beneficiava bastante os clubes argentinos, né? E isso foi até anos 90, início de 2000, enfim. Quando passou a ter um controle mais sério da Conmebol, né, controle antidoping, arbitragem, você vê que os times brasileiros começaram a se destacar. Ou seja, então nós estamos num momento ótimo, até pelo investimento que é feito pelas empresas, nos clubes brasileiros, né, pela gestão dos clubes brasileiros, nós estamos criando esse destaque na competição internacional. Nós conseguimos igualar a Argentina em número de títulos, né? Exatamente. Que no ano passado a gente igualou a Argentina no número de títulos, porque a diferença era gritante, né? Se não fosse, isso é normal, né? Você ter o futebol da forma que está, normalizando isso aí tudo, é bom. Você não pode ter um telefonema que interfira no resultado do jogo, né? Está lá no relato aí, está na internet. 5 títulos para cada país. É só você pesquisar um pouquinho, né? O que aquele senhor fez. Enfim, hoje não, hoje é até diferente. Você está ganhando o jogo mesmo dentro do campo, jogando. Porque o futebol mudou totalmente, né? Você tem bilhões de investimentos de dólares, né? E gerando emprego também, muita gente trabalhando em torno do futebol. Não é o cara que está limpando o vestiário, ele vive do futebol também. Você está olhando só a última ponta, lá em cima, né? Tem muita coisa envolvendo. Então é muito mais sério do que imagina. Mas mesmo mudando, né? Acho que a Conmebol enxerga hoje a Libertadores como um campeonato, né, lucrativo além de tudo, então tem que começar, né, a se regular. Mas, por exemplo, a gente pega o Flamengo. No ano passado, o Flamengo enfrentou times argentinos 3 vezes lá. E mesmo com esse elenco que foi campeão, o Flamengo não conseguiu vencer nenhuma partida lá, né? Na fase de grupos empatou, perdeu aqui para o Central Córdoba, empatou, né? Contra o Estudiantes, perdeu e ganhou nos pênaltis, e contra o Racing 0-0. Por que essa dificuldade, Gotardo? Que eu pelo menos eu enxergo assim, que parece que o time argentino não tem essa dificuldade de jogar no Brasil como o brasileiro tem de jogar na Argentina, né? É emocional, é mais esse fator emocional, não é nem questão de bola, de qualidade de jogador, é mais o controle emocional. Os caras sabem chegar aqui. Você tem que preparar bem, eles já são bem preparados, assim, desde a base. Eles têm aquela casca toda que a gente cria, né? Argentino, não, jogo, ai meu Deus, argentino, não, a gente ficou debatendo, o que seria pior, pegar argentino no grupo ou um time de altitude? Pegamos tudo. Pegamos tudo. E como eles sabem explorar muito bem esse lado, nós somos mais fragilizados que ele emocionalmente quando tem um confronto com a escola, né? Então eles abusam desse momento assim e conseguem envolver o brasileiro. Mas eu acho que jogar contra a Argentina você tem que ser ríspido, você tem que ser radical, não é nada disso, pô. Você tem que só se impor e às vezes se precisa falar, você fala, joga bola, entendeu? Não adianta querer fazer uma falta mais forte porque eu vou intimidar, não vai intimidar, pô. E às vezes nem vai saber fazer essa falta, né? E na primeira, aí tem o lance do cara interpretar também, né? Ele vai interpretar que sofreu uma falta violenta. Ele não sofreu uma falta violenta. Aí vai amarelar o adversário, quer dizer, vai acabar se prejudicando o seu time. Então tem que saber viver esse momento. Eu acho que essa preparação ela começa na semana, no vestiário. Aquela catimba argentina. Falando, mostrando, ó, esse jogador é assim, esse jogador é assado, evitar isso aqui e tal. E também estudar o comportamento da arbitragem. Isso é importante saber. O Flamengo tem um scout de arbitragem também, de saber como é que esse juiz ele dá muito amarelo. Ele até divulga, né? No pré-jogo ali, o Flamengo divulga o... Desculpa. Você é árbitro caseiro. Agora, deixa eu te perguntar, além dessa questão toda de antigamente, né, de bastidor que você falou aí, presidente da AFA e tudo mais, que eu não duvido em absolutamente nada, porque a gente sabe do histórico do futebol argentino. Ano passado mesmo também teve o jogo Flamengo. Foi estranho, né? No Maracanã foi esquisito. O jogo contra o Estudiantes, bizarro. Esquisito. Copa do Mundo de 78, a gente falou aqui em off, enfim. Isso. Mas também tinha a questão que você até falou mais cedo, em relação ao campeonato estadual, como era dada muita importância, né? Dada a rivalidade antigamente para a garotada nova entender que às vezes, de repente, um estadual era mais importante do que a Libertadores, né? Olha só que esquisito. Sim. Então, eu acho que juntaram essas duas coisas, a Argentina agindo nos bastidores e o brasileiro meio que cagando para a Libertadores. Ganhou e tal, mas, aquela geração do Zico, né, de 80, ter ganho uma Libertadores, sendo que no ano seguinte você entrava já na fase semifinal, a gente já falou sobre isso. Quer dizer, é porque realmente não se dava, era mais interessante ganhar do Vasco com 200 mil pessoas no Maracanã,
né? Sim. Até o próprio brasileiro, brasileiro mesmo, ele era mais importante ganhar do Fluminense, era mais importante ganhar do Botafogo. Então a coisa foi evoluindo e hoje o Flamengo entendeu, aliás, o Flamengo não, o futebol brasileiro entendeu quais são as competições importantes, né, que tem mais valor, né? Eu acho que o Gotardo pega exatamente essa transição, né, que a gente estava falando ali sobre a Libertadores nos anos 90, que passou a ter esse valor maior, principalmente para os times brasileiros, né, ali o Cruzeiro ganha em 97. Acho que o tricampeonato do São Paulo ajudou bastante para isso também, né? Eu já comentei sobre isso algumas vezes e às vezes o torcedor ele interpreta mal, né? Ele acha que o brasileiro, que os clubes brasileiros como Flamengo e Grêmio, que conquistaram depois, né, de tanto tempo depois de Santos, eles davam valor à competição. Não dava tanto quanto hoje, né? Então os clubes ali descobriram, na verdade, a Libertadores nos anos 90, justamente com essa arrancada toda aí que foi feita pelo São Paulo, né? E a própria Conmebol passou a valorizar mais a participação também dos países e dos clubes, né? Igual o nível que se encontra hoje, né? Você abre mão até de uma competição nacional para chegar na final, ou para você conquistar a Taça Libertadores, né? Uma questão de prêmio também é muito interessante, mas o patrocinador ele quer o quê? Eu quero que você seja campeão do estadual e de quebra tire a camisa para festejar. Pô, brincadeira, você vai quebrar as duas pernas do patrocinador. Quer dizer, então, até isso o patrocinador deseja, ele quer que chegue à final. Então existe um mega investimento para que qualquer clube grande no Brasil chegue à final, em qualquer final, certo? Mas aqui que dá maior visibilidade hoje é a Taça Libertadores, né? O brasileiro também dá, lógico, o prêmio é bom, dá também, mas te proporciona participar de outras competições, a ranquear melhor também mundialmente. Isso, não só credencia para o Intercontinental, que é o antigo Mundial, como para a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, quer dizer, são vários atrativos. Vai abrindo, né? Ainda vem a Recopa, né? Recopa, aqueles torneios que Sul-Americana. E que vai somando troféu, né, Gotardo? Você sabe bem, tem torneio mais importante, mas troféu é troféu ali na hora da disputa, todo mundo quer ganhar, e são esses troféus também que vai somando ali na galeria de um clube, de um jogador. E aí, vamos brincar dos palpites aí do Flamengo Estudiantes? Gotardo, a gente faz o seguinte aqui, a gente gosta de palpitar, assim, de orelhada. Aí a gente acerta na loucura, a gente acerta mesmo quando é loucura, acerta. Que nem tava contando aqui com o nosso querido Flamengo 9-5, aqui um abraço. Yuri, cravou, né, contra o Atlético Mineiro, mas que já é. E a gente gosta de palpitar, mas você fica à vontade. Rodrigão, faça as honras, por favor. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? 2 gols de Pedro. Bom, hein? Eu vou de 1-0. Ainda tô humilde ainda. Vou de 1-0, mas pra mim o Flamengo tem plenas condições. Gotardo, e aí? Eu conheço pouco do Estudiante, eu vou mais pela história dele, né, cara? Eu acho que eu vou botar 1-1, fica chato, não. Por favor, gente, esse foi o Gotardo, nosso convidado. Né? Fica chateado comigo. Não, mas eu vou... Se você muito obrigado pela sua presença. Foi muito importante até aqui. Mais uma coisa que o Gotardo falou legal de falar assim, vou pela história. E uma coisa que é legal do Flamengo, né, tá acontecendo nesse duelo com os estudantes, assim... Estamos olhando de igual para igual, irmão. Tu tem 4? A gente tem 4 também. Entendeu? Que não rolava ano passado. Exato. O que eu sempre conto aqui, Gotardo, poxa, a gente foi em 2019 lá, né, na final contra o River, e no pré-jogo os caras ficavam mostrando assim, eu tenho 4, mostrando aqui, vocês têm 1. A torcida do River Plate até que foi bem pacífica, mas eles faziam isso que você falou. A gente ganhou o bicampeonato e eles tinham 4, eles ficavam assim, fazendo isso pra gente. E hoje, o Flamengo tá aí. Eles não estão nem na Libertadores. Exato. Olha aí como é que são as coisas. Poucos podem olhar de cima para baixo. A vida ela não gira, ela capota. Capota, né? Mas aí, então, vamos lá, vamos atrás da vitória. Nosso Gotardo falou que vai ser empate. Se for empate, eu vou te cobrar. Você vai falar, não falei, eu falei, não fala mais nada. Não. Né? Vamos pra vitória. E depois da Libertadores, voltamos ao Brasileirão. E aí não é qualquer jogo, né, Rodrigão? Temos um clássico. Clássico? Pelo menos historicamente é clássico. Na época do Gotardo ainda era um clássico. Na época do Gotardo, é verdade. Agora, ao convidado, a gente tem que falar que é clássico exatamente, ainda. Agora, mas nem desde a época do Gotardo que o Vasco não ganha do Flamengo num título ali, alguma coisa importante. Mas agora a gente vai ter Flamengo e Vasco no Maracanã, né, meio a meio, aquele Maracanã lotado, que a gente tem que falar a verdade ou não, que a torcida do Vasco vai ao Maracanã e faz o clássico ser ainda mais bonito. Intervalo. Diferente. Eu tava feliz, né? Você falando, ele vem e estraga tudo. Pô. Aqui é assim, Gotardo, não levanta. É o policial bom, o policial mal, irmão. Acho que vai. Porque eu já torci pro Vasco várias vezes, né? Nos últimos 10 anos eu torci bastante, porque eu não achava que o Vasco tinha que ter ser um time, um clube, para estar onde ele estava, né?
naquela divisão. Não pode ser não, mas foi difícil também. Eu não sou vascaíno, mas a gente tem aquela relação com muita gente que, eu adoro que Vasco, trabalhou. Eu adoro o Vasco, me dá muita alegria. Eu sei, imagina. Eu não preciso nem enfrentar direto para me dar diversão. O Vasco é praticamente o antigo América, né? A gente sempre tinha o segundo time, né? Não, o Vasco tem um número de torcedor também, acho que até que aumentou devido ao fanatismo, se eu não me engano, tá? Eu fiz uma pesquisa aí umas semanas atrás, parece que é a quinta torcida do Brasil, se eu não me engano. É isso? Não, a torcida do Vasco é imensa. Não, brincadeiras à parte. Quarta ou quinta. Brincadeiras à parte, a torcida do Vasco ela é fiel. Ela é a que vai. A que me decepciona, a gente já falou aqui, desculpa aí, gente, mas é um time que tem brigado, que não vai ao estádio, é a torcida do Fluminense. Aliás, ontem nossa amiga aqui, Camila, gravou ali no Maracanã, mostrando, nem parecia que tinha jogo do Fluminense ali, faltando tipo assim, uma hora. O Vasco impressiona, que os caras estão no limbo há mais de 20 anos, mas mesmo metade assim... tá coringada, né? Vai pela alegria, né? Vai pela sambarreira, eu acho que né? os caras vão meio sedados, alguma coisa pra poder, né? Sei lá, tem que ir... Tipo Walking Dead, caminhando, sei lá, um bagulho meio assim. Mas os caras vão. Os caras vão. Entendeu? E aí, inclusive, eu vou trazer aqui o retrospecto dos últimos 35 jogos entre os clubes, cara. São 35 vitórias do Flamengo. Quase isso. 20 vitórias do Flamengo, 13 empates, 2 vitórias do Vasco, cara. Então o adversário é o empate. O adversário do Vasco é o empate no clássico. Não olha só que bizarro. A última vez que o Vasco conquistou uma vitória sobre o Flamengo foi em março de 23. Deus do céu. Campeonato Carioca. Aquele gol do malandro, como é que é o nome do esqueci o nome do... Puma Rodrigues. O Pumita. Isso, Pumita. Caiu o jejum aqui, ó, de vitórias do Vasco, já no Brasileiro, 10 anos que o Vasco não ganha do Flamengo no Brasileiro. Ó, última vez foi em 2015. Sim. Porra, Sheik jogava no Flamengo. Ano passado teve empate, né? Uma coisa que eu falo, Gotar, você fala que o Vasco não tem que estar do jeito que tá. Eu, como flamenguista, eu torço pro Vasco cair. E aí não é pela rivalidade. É porque, assim, quando tem um Flamengo e Vasco, os caras jogam como se fosse final de Copa do Mundo. Não tá errado jogar, mas é assim. Aí depois vai pegar um outro time, que vai estar disputando com o Flamengo de verdade, aí não tem essa força toda, essa vontade toda, né, de ganhar. Então, assim, por mim, os rivais tem que estar lá embaixo, tem que cair, porque aí é menos um pra chegar contra o Flamengo. Mas não tem graça, pô. Não, tem graça, tem não. Essa supremacia, assim, você quer transformar o brasileiro num campeonato espanhol, pô, mas pra quem é torcedor é legal. Campeonato português, não tem graça, não. É bom ter essa rivalidade, assim, essa competição. Por exemplo, pode ser um empate agora. Tô brincando. Desliga de novo. Que maravilhoso. Vou pular até os palpites. Mas antes dos palpites é 3x3, né? Pois é, assim, é uma rodada de clássicos, né? O Flamengo pega o Vasco e o Palmeiras enfrenta o Santos, né? Vamos passar aquela nossa força pro Neymar, né? Que nem ano passado, lembra? Que deu certo, né? Ney, ó, a Copa do Mundo tá vindo aí, arrebenta com o Palmeiras aí, ele que era palmeirense de infância ali, com as camisas do Palmeiras, é teu momento de mostrar pro Ancelotti que você tem exatamente, e fica ligado, ó, não sai não, porque a gente vai falar sobre esse assunto aqui, porque Neymar, seleção brasileira. Estão falando aí que o Neymar tá jogando nada, eu tô falando assim, Neymar, tu joga muito, mostra que você joga muito contra o Palmeiras, depois a gente contra o Palmeiras é hat-trick. Mas, obviamente, a vitória do Flamengo é fundamental, porque daqui a pouco já vai vir a pausa antes da Copa do Mundo, tem um confronto direto com o Palmeiras, o Flamengo tá com um jogo a menos, então assim, tem que continuar acompanhando ali, porque o Palmeiras não tá dando muita brecha, então é fundamental o Flamengo ganhar o clássico, não só pela rivalidade, obviamente, mas para continuar ali, para quando ter o confronto direto e o jogo atrasado, que é contra o Mirassol, o Flamengo conseguir igualar ali e tal, e aí vai pra saldo o número de vitórias, porque é isso, né, Gotardo? Acho que no final da história, né, a gente tá brincando aqui da questão de ser o campeonato português, ser o campeonato tal, acho que o Flamengo e Palmeiras deve ser mais uma vez os times que vão estão brigando bem, conseguem chegar a outro bem competitivo. O Flamengo, o Palmeiras não tem uma plástica, não tem uma beleza de jogo, né? O último jogo foi bem burocrático. Sim. Né? Guardou 3 pontos, tá tudo bem, né? Vamos pensar no próximo adversário e assim, não tá preocupado em fazer placar. Sim. Que é resultadista. Sempre foi assim. Pragmático. Exatamente, sempre foi dessa forma, né? Então assim, sempre foi um time favorito nas competições que entrou. O Flamengo, quando começou o ano, deixou de ser favorito porque mudou a estratégia, né? A forma de trabalhar, de encarar o estadual, tanto é que teve que mudar o planejamento para que pudesse competir o estadual, né? Ou seja, até conquistou o estadual, né? Então, assim, muita atenção nesses detalhes todos para que a equipe não perca qualidade de jogo e não perca essas gorduras todas que você está citando aí, um jogo a mais, um jogo a menos.
o confronto direto, isso é importante para manter. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Já que o Flamengo tem uma equipe bem competitiva, de jogadores talentosos, 2 por posição, isso dá uma tranquilidade para o Jardim. Eu acho que o Abel, ele não tem tanto assim essa qualidade. Ele está ainda construindo o time. O elenco não é tão longo, tá pedindo mais alguns jogadores, né? Mas só que existe um fechamento no grupo lá que faz com que a equipe se torne bem competitiva. Ainda continua. Uma qualidade, ele é motivador. São Paulo demais, oscila, né? Corinthians oscila bastante, o Cruzeiro vai crescer na competição. Mas o Cruzeiro ficou muito atrás, né? Tem que ser uma senhora recuperada, né? Pra brigar por título, né? Assim, foram muitos pontos ali que perdeu já no início. Bastante. Não, mas vai subir. Não digo que a qualidade do Cruzeiro lá, é indiscutível, né? Mas você concorda com o Gaba a respeito dos 2 postulantes ao título? Sim, ou você enxerga mais alguém ali? Eu já comentei isso no início do ano, né? Não sou engenheiro de obra pronta, falei sobre Flamengo e Palmeiras, falei sobre clubes que iriam brigar pelos estaduais e também pela Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Comentei assim, mas desde que, como a gente não tem a formação de elenco toda, não tinha ainda as contratações, e é mais ou menos assim, naqueles pitacos tem a assim. segunda janela aí também, né? Segunda janela, a gente pode mudar um pouco. Vale. Pode perder um jogador bom, como pode trazer também. Então, tem todas essas variantes todas. Exatamente. Mas continua sendo, sim, os favoritos. Né? Qualquer competição que entra. Encaixa para também, assim, eu acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras só vai perder alguém, porque assim, não, beleza, vamos abrir esse, porque vai fazer um dinheiro e tem bala na agulha para trazer alguém ali, né? Que são times que dão para segurar. Dito isso, palpitezinho, Rodrigão, pra gente fechar essa parte de Brasileirão, Flamengo e Vasco. Quer que eu comece? Começou com eu vou vir nervoso. Vai vir nervoso? Vou vir nervoso. E o pior é que eu vou estar lá no Flamengo e Vasco fazendo conteúdo, né? Então, é complicado. Eu queria premiar. Ele é o cria premiado, Mengão. Estarei lá, né? Só, falando de Flamengo no pré-jogo, não sei se vai ter o Vascaíno também. Mas assim... Vai estar no Flash Shop? Não vai poder, né? Vai estar trabalhando? Não, até não. Vai ter a Flash Shop, até só passar aqui o recadinho, aproveitar. A Flash Shop, ela vai estar não vai estar lá embaixo da rampa da UERJ, por causa de questão de clássico. Eu vou até aqui abrir para passar direitinho pra galera. Quer que eu te ajude aqui? Não, tá aqui já na mão. Vai ser ali na na Avenida Paula Souza, 45, esquina com Mata Machado. Né? Perto ali do Chico, do Museu do Índio, onde a torcida do Flamengo fica bastante. Então a galera da Flash Shop vai estar lá. Gotardo, é bom que aí, você dá ali um dinheirinho, paga o Beve Shop liberado até a hora do jogo. Bom. Aí já entra no brilho. Já vai. Já vai pro lado errado, você entra na torcida do Vasco. É por aí. Então, um abraço pra galera da Flash Shop também. Lucas, presidente, que sempre dá uma moral lá pra gente. Galera da Flash Shop vai estar lá. Gabarão vai estar ali fazendo conteúdo por coincidência perto da Flash Shop. É coincidência, entendeu? Eu vou ter a Flash Shop lá. Vambora pra gravar. Mas, dito tudo isso, voltando pra dar o placar: 3-0 Flamengo. 2 do Pedro e vai ter 1 do Bruno Henrique, rei do clássico, no segundo tempo. Estou aí no 3-0, Rodrigão. E aí? Cara, eu não vou falar os autores dos gols, porque serão muitos. 5-0. Eita! Aí lá vem Gotardo, ó. Lá vem Gotardo. Gotardo, a energia aí, hein? Vai cair o negócio. Tô brincando, fica à vontade para o placar que você acha. Acho que vai ter uma expulsão, mas vai ser 3-1 Flamengo. Pra ficar bem diferente. Só por causa da expulsão. Vai estar 0-0 a expulsão. Vai ter aquele jogo duro. Jogo duro, vai ter uma expulsão 3-1. Expulsão justa, né? Num pênalti no Arrasca-Pênalti. Comentaristas de arbitragem falando que não era. Arrasca-Pênalti é ótimo. Tá demais, hein? Arrasca-Pênalti. Tem até um troféuzinho, você já viu? Criaram um troféuzinho ele caindo assim. Não, o pessoal... Mas o negócio, Gotardo, com o Flamengo, o pessoal zoa as paradas do Flamengo. O Flamengo normalmente não pega pilha. Vai adotar isso junto, tá ligado? Já visto isso aqui, ó. Exato. Nosso podcast chama Terra Flamista. Quem usou isso aqui foi a tia Leila. Bota a mão aqui mais na frente do meu rosto. Aqui, ó. Mais conhecida como Dona Bela, que só pensa naquilo. Só pensa no Flamengo. Ela fala do Flamengo. Cada 10 palavras que ela fala, 11 são Flamengo. E ela mas isso que é legal, cara. E ela você saber levar, mas sem ofender, aí, sem nada. A gente briga aqui, a gente já elogiou muito ela, já criticou. Mas ela vai sentar aqui um dia. Um dia vai ser a nossa E a gente agradece ela por ter dado esse nome pra gente, Terra Flamista, que a gente estava pensando, quebrando a cabeça. Resenha rubro-negra, o que a gente vai fazer? Mas eu acho que o Arrasca-Pênalti tem que ser contra o Palmeiras, que tá vendo aí. Aí vai ter um pênalti sofrido pelo Arrascaeta. 2. Que pressão na arbitragem. Não vai acontecer. Até porque ontem o menino do Palmeiras também tentou fazer um Arrasca-Pênalti que, não sabe fazer. Não sabe fazer, não tem a manha. Mas aí, xerife, me diz, essa pressão toda que é feita, desde a diretoria, do capitão e do treinador,
toda essa pressão que o Palmeiras faz, esse modus operandi do Palmeiras, que não existe do nosso lado, é aquilo que a gente estava falando. Pô, Arrascaeta é o capitão do Flamengo, entendeu? Pô, Arrascaeta é uma dama, entendeu? É tranquilaço. Entendeu? Não abre a boca, tá não abre a boca, é uma imposição técnica. Entendeu? Então, mas é bom de escrever legenda também no post, né? Daquele lá de pai pra filho, né? Que ele fez o gol, aí postou pro filho, botou alguma coisa ali na legenda de pai pra filho, aí o pessoal ficou zoando que o filho é o Atlético Mineiro. Você tá entendendo? Então, quer dizer, o Palmeiras ele age muito nessa questão, porque o time ele sabe que não tem a qualidade técnica que o Flamengo tem e o treinador, eu acho, limitadíssimo, mas se ele tem algum tipo de, não vou falar qualidade porque não é o termo mais certo, mas se ele tem alguma bom, vantagem, a comissão técnica trabalha bem, ele é o líder, ele é o líder da comissão técnica, então assim, tudo que acontece ele sabe de tudo, não. E ele eu tô falando assim como eu penso, se eu tivesse no lugar dele, é isso aí. Meu irmão, a questão de delegar e criar, confiar também, conteúdo de trabalho e tudo mais, ele tem qualidade sim, tanto é que ninguém consegue ficar tanto tempo num clube grande e de muita pressão como ele está. Difícil, você viu? Eu acho que o Abel Ferreira também tem assim. Eu não gosto do futebol mostrado pelo Palmeiras, mas não dá pra negar que tudo que o cara ganhou e tal. Eu acho que o mais difícil é o comportamento dele na beirada do campo ali. Acho que é mais difícil. Pô, o cara foi denunciado 20 vezes pelo STJD, irmão. Então, do que a maneira do time jogar. Isso tudo bem. Você encaixa a maneira de jogar de acordo com as características dos atletas. E o Boto até deu uma zoada nele agora aí, né? Que foi interessante também, porque o Boto português, tal qual o Abel. Lá no jogo de vôlei, que perdemos, Rodrigão. Perdemos. Lá no jogo de vôlei, mas o Boto estava lá. O Boto estava lá no jogo de vôlei e deu uma cutucada nele. Falou que a galera da Paparazzo Rubro-Negro estava lá, abraço por falou que esse choro do Abel, ele não falou o nome, não citou o nome, mas ele quis falar de choro, que é uma cultura portuguesa, que é o fado, que é uma canção chorosa, triste, não sei o que, uma coisa triste. E aí ele deu uma cutucada lá no Abel. Mas não dança, né? Só não dança, mas só chora. Só chora. Continua lá. Mas é isso, Rodrigão, porra, Brasileirão, né? Falamos de Brasileirão. Agora, falamos um pouquinho de Neymar e, estamos aqui, né? Estamos aqui com uma pessoa, né? Que já enfrentou esses caras ali e tal, que davam trabalho, exatamente. Eu enfrentei alguém que não chegava perto dele, mas que era muito rápido e habilidoso, que foi o Denner. O Denner, né? Imaginei que o Denner era difícil. Eu fico imaginando o Ronaldo Fenômeno também uma vez, também não tem como marcar. Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, o Denner, difícil, é 100% mérito desses caras. O Neymar tá nesse nível aí também, genialidade. É isso, porque é habilidade junto com a inteligência, né? Absurdo, rápido, né? Não dá para acompanhar. As pessoas olham, tem mania assim, eu acho que existe um pouco de má vontade também, porque olham o desempenho dele, fica focado nele. Né? Mas você tem que ver o futebol num todo, né? O pessoal que está em torno dele, o que pode contribuir para a atuação dele, não é só o Neymar servir seu garçom. Porque se fizer uma comparação dos números recentemente dos atacantes que estão no Brasil e fora do Brasil, os números do Neymar são bons. São bons. Ele tem corrido... Outro dia eu vi comparando assim ele com o Vini Júnior, tá? Na internet, tá bom? O Neymar correu 10,2 km naquele jogo. O Vini Júnior correu 9,8. Ué, quer dizer, então é interessante. Quer dizer, o Neymar correu mais que eles, os dois jogaram 90 minutos, né? O Neymar fez X assistências e fez mais gols que o Vini Júnior em determinado número de jogos. Ué, então qual é o problema? Ele está mais capacitado do que menos capacitado que o Vini Júnior? Então não pode ser injusto. Se tem que apresentar número, então apresente. O time do Real Madrid, tecnicamente, é melhor que o Santos? Claro. É melhor que o Santos, certo? Então isso ajuda bastante também. Quando você espera um jogador, que o passe do Neymar é um passe diferente, tá? O passe dele é muito diferente. Quem recebe tem que ter a qualidade também. A bola chama o jogador ou o jogador chama a bola? Né? Você entra na linha de passe, você proporciona para que a genialidade do Neymar venha aflorar através de um movimento do seu colega, ou você vai falar assim, o Neymar vai dizer assim, eu vou tocar a bola ali, então se projeta para ali. Quer dizer, então uma coisa é outra. Então eu acho que tudo isso vai ajudar. O Neymar clinicamente está bem, torce para não machucar. Fisicamente nós estamos falando de que ele vai ter tempo suficiente para melhorar na preparação e tudo mais lá.
é um jogador de grupo, essa é a minha leitura. Para mim, é jogador de grupo. A gente não tem reclamação não acredito dos que, companheiros. Que alguém tenha ciúminho dele, não acredito, não. Ele é muito querido. Os caras vêm como ídolo até, né? Então, assim. Você vê uma imagem na internet, eu estou citando na internet porque você fala, cadê, como é que os caras falam? Cadê a origem? Não sei o quê. Fonte. Pô, você vê quase um time todo da seleção argentina cumprimentando o cara, pô. Isso não é normal, ué. Você viu o Depou cumprimentando o cara. Né? E o Depou deu uma declaração falando que o Neymar infernizou. Até na Copa América que a Argentina ganhou do Brasil aqui. Sim. Mas que falou assim que foi difícil, que ele tava, diabrado. O Richarlison tem a tatuagem nas costas do Neymar, eu tinha esquecido disso. tem o rosto do Neymar nas costas. Você viu então, o nível você já tá gravando que o Neymar vai ser convocado? Não, eu no lugar do Ancelotti, eu levaria. Levaria. Vou citar um exemplo para você. Vamos buscar lá atrás, para o torcedor entender o contexto. Várias seleções brasileiras montadas ao longo dos anos, desde a década de 80, levamos vários jogadores em condições abaixo. Vamos citar nomes? Não precisamos citar nomes. Temos vários. Não precisamos, vários, tá? Recentemente, um ex-zagueiro comentou aí. Levamos jogadores despreparados, assim, ou seja, com maturidade abaixo do esperado para disputar uma Copa do Mundo. Já, também. Anos 90, 2000 e pouco, também. Então, a Copa do Mundo 98, Zagallo, ele escalou o Ronaldo Fenômeno para jogar depois daquela convulsão que ele teve. Aí você escalaria o Ronaldo para jogar, mesmo sendo convulsionado, medicado? Ou não? Vocês dois? Eu escalaria o Ronaldo. É muito fora da curva. Eu ia depender do médico. O médico falou. Não, esquece o médico. Eu escalaria. Não, o médico falou assim, tem condições de jogar. Assim, clínica não tem problema. Eu escalaria também. Perdeu a Copa, certo? Ok. Você não escalou, eu não escalei, ninguém escalou, perdeu a Copa também. Qual é o problema? Pô, porque não escalou o Ronaldo. O Zagallo foi muito malandro. Vou escalar o cara, pô. Nos melhores do mundo, vai jogar. Funcionar dentro do campo. Ele tem que escalar o cara, tem que botar o Neymar para jogar. Ou seja, o Neymar é muito caçado realmente em campo. Os caras falam, ele cai muito. Não é que cai muito, ele desenvolveu uma técnica de queda. Porque se ele não tivesse essa qualidade de queda, essa técnica, não sei se vocês lutam judô, jiu-jitsu, alguma coisa assim. Forma de saber cair. Você tem que saber cair para não quebrar, pô. Né? Se ele já estaria hoje aposentado já 5 anos atrás, se ele não soubesse cair. Então, isso é uma má vontade com relação ao rapaz, que tudo que ele faz não é bem visto. Eu não vou nem falar de política, esse é outro assunto que está interferindo demais. E passa do ponto, às vezes, as questões ideológicas de muita gente que mistura tudo. É verdade. Né? Então deixa o cara jogar, deixa ele jogar. E, pelo outro lado, você vê adversário que sabe dessa irritabilidade que ele tem e provoca, para que ele possa ter... Lembra que foi a história do segundo cartão amarelo? Entendeu? Isso aconteceu com ele também. Né? Ainda bem que o árbitro, que não era brasileiro, foi naquele jogo bem mequetrefe aí da Sul-Americana, se não me engano, que ele não tomou o segundo cartão amarelo porque até foi desclassificado, né? Porque o árbitro falou, não, isso não é uma jogada para expulsão, entendeu? Então, assim, a arbitragem tem que ser mais rígida com relação a isso. Se quer interpretar se a jogada foi intensa, foi forte, se foi apenas um matar de jogada, um tranco, isso é outra coisa. Mas a partir do momento que o cara reage de tanto tomar bicudinha, que lembra do Assis, aquele meia que jogou no Fluminense, Assis e Washington. Do Casal 20. Um dia o Assis reclamou assim no jogo, assim. Marcinho até chorou agora. Nossa, faz tempo. A gente conversava no jogo, assim, algumas coisas, né? Eu falei, pô, Assis tá reclamando, só foi uma faltica. Ele falou, Gotado, de faltinha em faltinha, eu já operei o joelho 2 vezes. Você tá entendendo? Fala do Assis no jogo. Né? Porque você vai minando o cara. Aí você pode minar ele fisicamente e mentalmente. Sim. E o argentino faz muito isso, tá? Então, eles vão fazer um rodízio, né? Vão fazer um rodízio. Então, às vezes, tem que ter um pouco mais de boa vontade da arbitragem para entender isso e tomar providência. Mas aí você pensa que ele vai para ser titular ou vai para ser... Para ser titular. Mas será que ele nunca nem foi convocado pelo cara ainda? Não precisa, pô. Para chegar de titular, não sei. Levar o Neymar e deixar no banco, você também tem bizarro, que bancar. Né? Mas assim, por outro lado, também só um Ancelotti para fazer, para ter também tamanho para... Ele é o cara. Se tem alguém que tem tamanho para fazer isso... Ele sofreu uma pressão aí de um político aí, você não vai levar, não sei o que e tal, né? O Ancelotti não pode dar esse mole, né? A seleção que jogou o segundo tempo contra a França, se você puxar pelo nome lá, aquela seleção é boa que jogou?
Não tem jogador ruim, tá? Sim. Não tem nenhum jogador ruim. Mas ela é competitiva ao ponto de você falar assim, essa seleção vai conseguir vencer o Marrocos. Mas que hoje tudo é muito... vai conseguir vencer o Haiti? Aquela seleção que acabou o jogo contra a França, amistoso. Ela tem condições de vencer o Haiti? Não sei. Para pensar, eu não sei como é o Haiti, mas Marrocos, vamos lá. Marrocos é mais chatinho, né? Marrocos é chato. Você tem dúvidas? Eu tenho dúvidas. Então, o Neymar naquela seleção vai dar quantos por cento de probabilidade de vencer o Marrocos? Muito mais. E com essas baixas aí de Rodrigo, o Estevão nem sei se foi concretizado. O Estevão ainda tem tempo de voltar. Não, o Rodrigo tá fora. Menino bom, Estevão bom, tranquilo, tem que estar jogando. Não, porque o Estevão tava com risco de ser cortado. De ser cortado não, de não participar. Luiz Henrique, eu levaria um jogador diferente pro ataque. Eu levaria Igor Jesus. Sem sombra de dúvida. Ele seria a sua referência. Seria o atacante. O Pedro não... Para a seleção brasileira não seria o Pedro. Não que o Pedro não tenha condições, mas para a forma que o Ancelotti quer jogar, tem que ser o Igor Jesus. E eu sei porque eu vi de perto jogando, vocês viram também, e como ele está hoje na Inglaterra, está muito bem. E ele evoluiu também, taticamente, na Inglaterra. Eu acho que vai encaixar perfeitamente para a ideia de jogo do Ancelotti. O Igor Jesus fez bons jogos também, inclusive na seleção, né? Nas eliminatórias e tal. Fez a dupla ali com o Luiz Henrique, já era a dupla entrosada, né? Estaria ali. Mas dito isso, para mim é o P9. O P9 é o fazedor de gols. Eu entendo. É o assim, fazedor de gols. Ele é inteligentíssimo. Né? Faz um pivô como ninguém. O gol que ele fez recentemente contra o Fluminense, um jogo de um cara que está atento a todos os detalhes do jogo, porque aquilo estava na memória dele quando ele percebeu que o Fábio já estava fora do gol. Em milésimo de segundo ele fez todo o movimento ali, movimento técnico difícil de giro. Mas ele fez a leitura e falou, poxa, o Fábio tá fora, eu vou chutar. Pegou e chutou. Isso não é qualquer um que sabe fazer, né? Executar muito bem. Eu digo assim, tem vaga para ele também. Sim. Mas eu penso assim que o João Pedro é bom jogador, lógico, tem o Cunha que é um pouco mais de trás, mas pro jogo do Ancelotti, o Igor Jesus é melhor. Acho que encaixaria pela velocidade, né? Também faz muito bem a parede, o pivô. Agora, você é zagueiro, o pessoal tá lá na frente, o pessoal que se vire, né? Seu problema, o Gotardelli ali atrás. Você olhava ali pra trás, tinha um Wagner ali com um bonezinho, clássico, né? Bom demais o Wagner que usava o bonezinho pra jogar. E a gente tá falando em 3 goleiros de seleção. A gente tem, né, o Alisson e o Ederson, que assim, são, né, unanimidade dos técnicos, estão sempre lá, só não estão quando estão machucados e tal. Então, assim, vai ser o titular e o outro é o primeiro reserva. E sempre tem aquela discussão no terceiro goleiro. Leva um jovem pra pegar a experiência, que pode ser o próximo goleiro da Copa. Ou não, leva alguém que é pronto também. É isso que eu quero te perguntar. Qual é a sua visão? Tem que levar 3 que estão ali prontos? Sempre tem que levar goleiro pronto, sempre. É preferência do treinador. Você não pode vou levar esse aqui para a Copa 2030. Se você perde 2 goleiros por um cartão e outra lesão, você vai botar o terceiro goleiro? Tem um treinador que já parou de trabalhar e falou assim, jogador ruim, ele falava, né? Jogador ruim, dispensa, você vai ter que usar ele. Uma hora eu falo isso daqui, o problema do jogador ruim é que uma hora ele joga, né? Você vai ter que jogar. Não é o caso, jogador ruim, né? Então, você é um jogador inexperiente, imaturo, né? Verde, você vai ter que usar então nesse caso. Então não adianta lamentar, você tem que levar os 3 melhores possíveis. Por isso que não deve levar jogador para a Copa do Mundo pensando na Copa seguinte. Primeiro, que não é justo com quem está bem, né? E tem chance de ir no momento, certo? Você vai levar um jogador, por exemplo, vamos falar do Kaká em 2002. Ele não estava preparado para ir para a Copa do Mundo. E Ronaldo em 94? Também não. Mas na linha também você também discorda de seguir essa linha de jogador de linha também não ter um preparado. Mas de repente a vivência, Gottardo, o cara uma Copa do Mundo, de repente ele chegar em 98, independentemente do que aconteceu na final lá e tal, mas de repente ele já não ter vivido um ambiente de Copa do Mundo, ter observado o Romário, que ele fala muito disso, que ele ficava... né, o próprio Kaká em 2002, que depois virou um líder da seleção. Então você fala isso pro Alex, pro Djalminha, para os outros jogadores, que o Kaká foi no lugar dele e pensaram na Copa 2006. Para ver o quanto que eles vão ficar felizes com você. Ficaram de fora. Não, vocês estão convidados, inclusive. O Alex tem mais jogador, não é só esses 2, não. 94 eu não vou me lembrar agora, não vai ter tempo para puxar pela memória. Mas tinha gente também que estava muito bem, mas que não foi porque foi o Ronaldo. Falavam que poderia ser a última Copa do Careca ainda, né? Gênio, muito craque, muito. Mas só que não. Até diziam que se ele entrasse ia dar uma confusão lá pro Parreira, né? Que ia mudar todo o esquema dele e tal, né? Mas então para você, Gotardo, Ancelotti,
Quem seria esse terceiro? Levando em consideração que Alisson e Ederson estão certos, né? Tipo, independente da gente gostar ou não sei o quê. Quem seria o seu terceiro goleiro da Copa do Mundo? Aqui no Brasil, eu não posso afirmar para você que temos tantas opções. Tá? Eu sou meio enjoado para avaliar goleiro. Tá? Aquilo que eu falo para você, eu tento achar aquilo que ele não está entregando, sabe? Sim. É isso aí, mas isso é minha verdade, tá? Não importa, não é bem isso não, tal. Eu, assim, qual goleiro bom brasileiro nós temos hoje aqui? No Brasil, não, aqui, brasileiro, óbvio, né? Sim, sim. Aqui hoje, quantos nós temos bons aqui? É difícil contar mesmo, né? Não, hoje só tem um que está com uma margem muito baixíssima de erro, que é o Fábio. Baixíssima de erro. Vamos dizer que ele tenha cometido erro no lance do Pedro, que demorou um pouquinho para voltar para o gol, porque até ele achou que o Pedro não tinha observado tanto. Não foi nem só um lance exclusivo dele, eu acho que não foi um erro coletivo ali, né? E junto com a genialidade de quem faz. Outro brasileiro que está jogando, não tem, gente. Você vai lá no Cruzeiro, não tem. Você vai em São Paulo, quem que tem? Não tem ninguém. Você vai falar lá no Sul. Do Neneca? O Hugo do Corinthians, que é o que está sendo convocado, né? O Hugo é uma opção boa, mas talvez não tenha essa maturidade toda, né? Que vai precisar dele. Estão cogitando muito ele, né? Está sendo um nome aí. Assim, tem muito a ver, lógico. Lá, né, com esse propósito aí, de inclusive preparação. Então, mas isso que me pega, tipo assim, por exemplo, vamos, né? Cada um tem sua linha e tá tudo bem, mas vamos seguir que a linha é preparar um goleiro para a próxima Copa. Pô, vocês veem o Hugo Souza como goleiro da seleção brasileira? Não, eu não vejo. Eu não vejo. Assim, o titular, o Hugo, não. Eu não vejo esse nome. Aí eu prefiro levar o Você já parou para pensar por que nós estamos produzindo poucos goleiros bons? Por quê? Porque tem a ver com o treinamento que é feito na base. Eu tenho vários relatos de pessoas que trabalham na base e que falam que os treinamentos são muito diferentes do que eram no ano passado. Que era no passado. Sim. Sabe? Então, assim, é muito reativo, mas só reativo não comporta para mim. Para mim, modo de ser, não. E eu acho que a gente perde muita qualidade com isso. Faz sentido. E aí se torna um goleiro incompleto. Por que o Rossi é um goleiro completo? Contra só, você não vê o Rossi falhar, raramente vai falhar, não vê. E é aquele goleiro mais seguro, né? Dida é La Roça, o Rossi é La Dida, né? Também parece uma pedra de gelo. É goleiro de posicionamento. Né? É o que era o Tafarel ali tempo atrás. Não é goleiro espalhafatoso, de posicionamento. Às vezes falam muito isso, porque eu tava escutando isso, falando assim, o Rossi não faz defesa difícil. Não, o Rossi normalmente não faz defesa plástica. Fez ontem, mais de uma. Mas o Rossi não faz defesa plástica. O Rossi é posicionamento. É aquelas defesas mal comparando, pelo amor de Deus. Mas assim, é um goleiro estilo Neuer. Que é posicionamento. Estica o braço e a bola bate no braço. Aquele reflexo e tal. Não é um goleiro Donnarumma, que é... Ronaldo Giovanelli, que pegava a bola. O próprio, Júlio César. Júlio César, aquelas pontes que ele fazia. A bola vinha aqui... Pula pra cima pra pular pra baixo. Tava um duplo e escarpado. 2 passos pro lado. Aquele goleiro que jogou no Vasco, que tomou o gol do Pet. O Elton. Goleiraço. Jogava muita bola. Nunca ninguém falou nada dele. Foi ídolo no Porto depois. Foi ídolo lá no Porto. Uma coisa que me pega muito, assim, que falam, acho que pra gente já encerrando aqui, que a gente tá falando de goleiro do Fábio, né? Tipo, pra mim, assim, eu vejo o Fábio como terceiro goleiro, convocaria sem problema, com segurança, sabe? Tipo, ainda seria legal pela história, mas dependendo da história, assim, o cara tá entregando. Mas falam muito assim, porque o Fábio, ele é injustiçado das convocações. Não por isso. Se a gente pegar os goleiros que foram para as Copas, exatamente. Na minha visão, o Fábio estava abaixo de todos os goleiros que foram convocados, inclusive na Copa do Mundo no Brasil, que foi o Jefferson. O Jefferson tá agarrando muito, entendeu? Então, assim, não é isso. O Fábio jogou aquela Copa América, que o Júlio César foi titular, o Brasil com o time seu, o Fábio era reserva, o Fábio no Vasco ainda, mas depois, quando pega ali os 3 da seleção, cara, eu não via, sabe? Até a última Copa foi o Everton do Palmeiras. E pra mim o Everton do Palmeiras na última Copa estava acima do Fábio. Na outra anterior foi o Cássio do Corinthians ganhando tudo. Falta de sorte por conta da geração, né, cara? Chega numa geração que tem uma galera muito... Eu concordo, com o zagueiro também. Você tem 20 zagueiros, ele vai ter que escolher.
no 9, né? Mas tem que escolher 4, pô, não é fácil. É difícil. Vai de preferência do treinador. Ele pode escolher alguém porque tem uma qualidade melhor com a perna esquerda, pô, mas o outro só é destro. Mas eu gosto mais de um canhoto jogando aqui. Isso eu concordo com você, né? Mas dizer que o cara hoje não tem uma possibilidade, uma chance, ele tem. Acho que talvez seja a maior chance dele de disputar a Copa é essa Copa, de verdade mesmo, assim. Que é isso. Não tem mas eu não acredito que vai acontecer, não. Eu acho que pode ser que acabe levando o Bento. Eu acho que o Hugo Souza não passa a certeza, vai pelo Bento para maturidade. Na verdade é difícil mesmo, essa quebrada aí. Estamos entrando na nossa reta final, infelizmente. Estamos, mas antes... naquele momento do... Então o Neymar está na Copa, então, para nós três. Eu convocaria o Neymar. Eu falei isso lá no Maracanã, eu convocaria o Neymar. Você ele também. Que nos treina arrebenta vira 10. Meter gol contra o Palmeiras, eu vou falar que vai ter que ser convocado. Arrebenta, Neymar. Se ganhar do Palmeiras, Neymar, tô contigo. Rodrigão, acho que ali pra gente chegar ali na nossa fase final, a gente não pode deixar de lembrar, Gotardo, que nós flamenguistas perdemos um ídolo rubro-negro e era daqueles ídolos que não entram em campo. E mesmo assim conseguiu ser adorado pela torcida, que é o Arthur Mullenberger, que é um gênio da escrita, da caneta, das crônicas. Né? Ele, acompanhava desde moleque, né? Ali com o meu flamenguismo, me ensinou muito. Né? Acho que ele também é sempre esse texto bem humorado, né? Esse humor um pouco debochado, mas com base ali atrás. Flamenguista raiz. Exato, um dos textos... De arquibancada. Um dos textos mais marcantes dele, que ele falou que, né, que uma das missões do Flamengo, do flamenguista, é deixar os rivais putos. Né? Que é o terraflamismo. Exatamente. Então, ele não deixou aí depois de uma batalha muito grande, aí que ele estava doente muito tempo, internado, e mesmo assim continuou nativo. Então, aqui fica nosso beijo para os familiares, para a galera que tá junto. A galera conviveu, o poeta Túlio que esteve aqui, a gente conversou, falou sobre o Mullenberg do Pão. Poeta que vai voltar em breve. Exato, o Pão a gente admira, né? Não vou nem falar no passado, porque ele deixou um legado, né? Não à toa o cara foi homenageado pelo time, né? Você vê o clube, né? Você vê o Flamengo da dimensão que é, fazer homenagem para um cara que nunca entrou em campo, a gente tem essa total dimensão, então foi uma notícia bem complicada que a gente teve, perdemos o Oscar, depois perdemos o Arthur Mullenberg aí, mas o legado do cara vai ficar para sempre, né, Rodrigão? Com certeza, cara, é um cara que inspirou muito flamenguista e eu acho que todo cara que é rubro-negro deve acompanhar a história dele aí, porque realmente é um cara que vai ficar marcado na história, como fala nossa música. Foi uma referência para mim enquanto flamenguista, enquanto jornalista, enquanto pessoa que cria conteúdo aí. Então, um cara que vai deixar saudade. Rodrigão, como ele falou, a frase dele principal, repete. Que a missão do flamenguista é deixar as outras pessoas putas. E outra frase muito boa que é: a vida acontece, a vida é o que acontece entre um jogo e outro do Flamengo. Do Flamengo é um dia diferente, é um dia à parte. A vida é ali. A vida é de segunda a terça, na quarta-feira. Mas aproveitando essa de deixar que a função do flamenguista é deixar o outro puto. Agora entendo porque vocês são odiados. Tô entendendo. Vamos falar agora aqui sobre... Eu tô ouvindo os outros torcedores falando de vocês agora. Vamos falar aqui, de novo, do Arrasca pênalti. Porque o Arrascaeta, ele tem mais título do que pênalti sofrido no Flamengo. Olha aí. Porque o Arrascaeta tem 18 títulos e sofreu 13 pênaltis em 7 anos do Flamengo. Olha aí. Então, ele tem a média de sofrer 2 pênaltis por ano, é isso? E criaram todo o negócio. Porra, cara, vocês querem ganhar no grito? Mas não existe torcida que grita mais do que a nossa. Vai editar essa parte aí, não? Tem mais pênalti da poça d'água do que no Arrascaeta. Vai editar, né? Então, tá bom. Não vem com esse papo pra cima da gente, não, pô. Meu Deus. Cara, maravilhoso. Nós somos assim, Gotardo, mas aqui a gente sempre trata o futebol com bom humor, a gente gosta de brincar, é o flamenguista, lógico. É assim, mas sempre com respeito. Poxa, e a gente, como a gente falou ali no começo, repetindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente, essa resenha. Uma coisa que a gente conversou aqui nos bastidores, que a gente, um tempo atrás, anos atrás, eu fiz um conteúdo com o Dida que viralizou, não pelo conteúdo em si, mas porque o Dida riu. Né? Eu consegui fazer o Dida rir, com a risada dele, que é assim, O goleiro? Fizemos o goleiro Dida rir, e a gente conversou aqui internamente, falou, poxa, o Gotardo, assim, não sei o que, então a nossa missão é o Gotardo rir, poxa, o Gotardo deu boas risadas. Dia de jogo, não. Não, só quando a vida acontece, na segunda a terça, né? Não escova os dentes, nem tomar banho, né? Vamos embora pro jogo, vai começar. Não corta o cabelo, nada. Nada disso. E, poxa, foi legal, assim, acho que pra gente é
é uma medida do que a gente está fazendo aqui, é legal, divertido ter uma pessoa como o Gotardo aqui junto com a gente conversando e, poxa, arrancando aqui umas risadas aqui, brincando com a gente, entrando na resenha, provocando, levantando, mas a gente sabe que... Mas o bom é isso aí, você levou aqui, nós falamos um pouco de tudo, né? Sim. E não magoou ninguém, pô. Exato. Até tem uma dose de humor que faz parte. Faz parte. Entendeu? Né? Assim, aquela rivalidade, mas é isso aí mesmo. É um papo leve, porque a gente encara o futebol como uma coisa que nos diverte. Lógico, é a nossa paixão, mas ninguém é nosso inimigo. Rivalidade não significa nem os árbitros, né? Às vezes. A gente chega um pouquinho e depois... Nós falamos nem dos árbitros. Mas, cara, o legal é a zoação, porque senão não teria graça. Por que a gente, às vezes não, eu com certeza sou muito mais Flamengo que Brasil, mas por que também? Porque eu vou ganhar e a gente vai comemorar entre a gente, não tem ninguém pra gente sacanear. Como é que eu vou sacanear o argentino? Eu não vou ver o argentino, vou lá pro Copacabana. É isso. Aí, o argentino, aí, ganhei de tudo. Até mandar um abraço aqui pro nosso, não sei se é nem seguidor, mas comentou lá no nosso post, porque a gente fez um post falando qual seria a final ideal. Se o Flamengo for pentacampeão esse ano, quem você gostaria de pegar? A gente conversou aqui, né? Eu falei o Penharol e tal, não sei o quê, aí o cara comentou assim... Poxa, muita soberba, por isso que palmeirense não gosta de flamenguista. Aí eu falei, Não, isso foi o flamenguista que falou. Assim, pô, isso é muita arrogância. É por isso que os palmeirenses não gostam da gente. Aí eu falei, porra, mas tu tá preocupado com o palmeirense? E eu respondi, arrogância não, é soberba mesmo. Mas aqui é pilhar, a gente brinca, fazer exercício. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá tudo bem também. Tem que levar na brincadeira. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial, porque, a gente... conversou lá no Rio Foot Summit, você foi super simpático comigo, super receptivo. Desde o início, né? Pô, muito legal, agradecer a Lígia também, pô, pessoa maravilhosa, apesar de ser tricolor. Maravilhosa, né? Uma simpatia só, né, cara? Esse sorriso, né? Nossa, marcante, cara. Um espetáculo. Ter vocês aqui. Cara, e pra mim é emblemático, porque, te vi da arquibancada e hoje tá sentado na tua frente, na minha cabeça, assim, dá aquele até meio que dá uma zoada. Eu vou chegar em casa e falar, pô, mãe, porque minha mãe que me fez ser rubro-negro e tava comigo na arquibancada, fala, pô, tava com o Gotardo, cara. A história é boa. 92. A história é boa. Então, cara, é uma coisa que chega a emocionar. Deixa eu parar de falar muito aqui, porque senão... Não, é isso. É bom ter pessoas assim, a gente conviver e tal, que dá realmente esse... Eu, Gotardo, eu sou um pouco mais novo que o Rodrigão, né? Então... Eu gostei de um pouco mais novo. Foi legal. Então, fui entender... Mas tá acabado, hein? Pois tá. Só eu moro perto da praia. Tem que botar colagem aí. Moro perto da praia, aí pega muito fazer sol. Um botox aí. Não, harmonização facial. A gente, lá no Rio Foot Summit, os caras conversam, os caras já pararam de jogar há 30 anos e tá melhor que eu, tá ligado? Fica assim, meu Deus do céu, tô complicado mesmo. Tem que comer fígado, hein? Pois é. Mas, poxa, ver você aqui, você faz parte da história do Flamengo que eu fui aprender depois, né? Pra mim, assim, eu conheci o Gotardo, pra mim, é símbolo, assim, Botafogo 95. E você vai crescendo, vai aprendendo e fala, pô, cara, foi campeão brasileiro pelo Flamengo também, então uma história do Flamengo também. E poder ter você aqui pra gente se conhecer pessoalmente, conversar, trocar ideia de Flamengo, de futebol, de tudo, é sempre bom pra gente, é uma aula. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Gotardo. De coração, muito fazer bom. aqui o cumprimento. Eu não sei se tá gravando isso daí, mas tá não, bacana. Acho que tá. Não, e aqui o Gotardo, irmão, que é old school, mas tá aqui com a equipe, né? A equipe dele de redes sociais vai estar lá. Gotardo, quer deixar tua arroba aí? Você lembra aí? Como é que a galera... Vamos ser ousados. Vamos fazer um pedido pro xerife. Pra ele olhar pra câmera, dizer o arroba dele e convidar a galera para se inscrever no Terra Flamistas Podcast. Lígia Pontes, minha assessora, arroba Lígia Pontes. Lígia, tá sabendo legal. A gente vai botar no crédito aqui também. Lucas Xerém, arroba Lucas Xerém, CH, tá? Né? Porque é mais um Xerém flamenguista, né? Porque o Xerém fabrica flamenguista, né? Arroba Wilson Gotardo, não tem do Gotardo 2 textos, tá? Entra lá, participa, dá sugestão. Pode ficar bravo, pode falar o que quiser, só não vai ofender, tá? Exato. Opinião que eu falo, não se respeita, a gente tem que respeitar as pessoas, isso que é mais importante. Perfeito. Se ofender, é bloque. Não, eu não bloqueio ninguém, não. Então, é aberto lá, a pessoa fala o que quer, tem sempre alguém que passa um pouco do ponto. E às vezes eu penso assim, vou responder ou não? Eu não respondo, porque não vale a pena. É bom não responder no primeiro momento. No ímpeto, vai sair alguma coisa. Às vezes demora, eu respondo um pouquinho, às vezes deixo passar também. Um pouquinho de tudo. E pedir, por gentileza, Gotardo, naquela câmera, como o Rodrigão falou, para pedir para você, pedir para a galera se inscrever no nosso canal aqui no Terra Flamistas Podcast. Se você gostou da resenha, fica à vontade, né? Porque é um pedido do xerife, a galera vai seguir. Não, é falar para se inscrever no canal do Terra Flamistas Podcast. Pessoal,
No YouTube. O papo é bom, vale a pena. Se inscreva no canal Terra Flamista. Vale muito a pena. Vai além de futebol. Tem um pouquinho também. Tem um lado humano, né? Não muito, sempre né? Bom, sempre bom, sempre bom. Mas além da paixão da camisa rubro-negra, eles têm também muito respeito pelos vocês, torcedores, e outros clubes também. E atletas que passaram por outras instituições. Isso que é bacana, tá aberto, tá? Mas eles são bastante rubro-negros, na verdade, tá? Alguma coisa. Vai ter que tomar, de repente, um Rivotrilzinho aí pra não se irritar muito, mas vale a pena. Porque o pedido de um xerife tem que ser seguido, não é verdade? Capitão, tá maluco, pô? Não vai seguir. Muito obrigado de verdade, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal. Segunda-feira que vem tem mais. Eu sou o Rodrigão, do Terra Flamistas Podcast, @Rodrigo Costa Cruz, e esse aqui é o nosso Gabadão, @Gabadão. Exatamente. Daqui eu vou comemorar o aniversário da minha esposa, gente. Obrigado. Ih, rapaz, aqui hoje tem! Um dia, pô. Às vezes o zagueiro faz gol também, né, Gotardo? Às vezes o zagueiro faz gol. Hoje, assim, até aproveitar o momento aqui, também mandar um beijão pra minha esposa, que eu ordenei ela ser minha esposa 42 anos atrás. Olha aí. Ordenei a questão espiritual, sabe? Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. 42 anos de casados. Que maravilha. Hoje. 42 anos. É coisa, né? Tem mais vida hoje? Que o Lucas Xerém. Hoje? Hoje, 27. Caramba, que coincidência. Um beijão pra ela. Rapaz. E sacramentou em 1º de maio, que foi o selo espiritual, que foi a cerimônia, na verdade, né? Entendi. Que é o dia do trabalho, que você dá foi trabalho para a esposa. Oficial, né? Faz sentido, né? O dia do trabalho, você tá dando trabalho. Isso aí, tá. 42 anos dando trabalho para a esposa. 42. Jogava, não tinha dinheiro. O Neto emprestou um carro dele para ir pro casamento. Neto. Craque Neto. Que maravilhoso. Neto, presta o carro, meu carro fundiu o motor. Ele emprestou, vai lá, peguei o carro dele e fui embora. Agora ficou mal na cabeça, cara. Todo mundo mandando mensagem pra esposa. Se depender do Rodrigo, todo dia. Um beijo aí pra minha futura esposa, que eu não sei quem é. E é isso, gente. Pô, que episódio maravilhoso, que resenha maravilhosa, Gotardo. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, vá lá no Terra Flamistas Podcast. Os cortes estão no Instagram. Não perde, irmão. E aqui, ó, o menino Lucas vai trabalhar. Ele falou que vai botar uns cortes lá também, collab com a gente. Já tô cobrando aqui pra não dar ruim. Vamos que bora, Rodrigão. Vamos que vamos. Até a próxima e saudações rubro-negras. Gil.